1, 2, 3, podcast 3 Irmãos na área. Aqui quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade Filho, vulgo Borracha. Na mesa operando está o nosso diretor Pedro Henrique e o nosso produtor Arthur Andrade. Não é não, Robertinho? É isso aí. Fala, meus irmãos. Fala aí, meu irmão. Beleza? Pô, nosso convidado veio, hein? Até que enfim ele Cara, veio. eu vou te falar, hein? Esse momento aí é de efusiva felicidade. A gente tentou várias vezes trazer ele aqui, mas a vida do cara é corrida demais, mano. Mas eu vou te falar, isso O cara aí trabalha pra caralho. Não, então, é isso aí. Eu acho legal quando é assim. E legal duas vezes. Uma porque tá atuante, tem que trabalhar mesmo. Sim. Tem que ir lá tentar fazer sempre o melhor. Mas é uma pegada que eu vejo principalmente você brigar por essa bandeira aqui com todas as suas forças. Que é de mostrar a importância das outras partes. Porque todo mundo foca sempre em direcionar a sua atenção de voto, de intenção em uma situação. E essa não é vista, não é lembrada. Então a gente vai mostrar aqui que a importância disso, de conhecer as pessoas que estão lá, de conhecer o trabalho, a personalidade, por que está fazendo lá. Eu acho que é um conteúdo muito importante. Eu fico satisfeito quando a gente faz isso. Cara, você enrolou pra caralho aí, mas eu só tava pensando no seguinte: se ele não viesse dessa vez, o próximo convite que eu ia mandar pra ele era igual o convite que ele mandou pro Lula ir lá na casa dele lá. Eu falei, ó, se você não vir... se você não vir, aqui, ó. Aqui, ó. Pô, quero agradecer aí o deputado Júnior Amaral. Obrigado, Eu que agradeço, cara. Valeu Eu que agradeço demais. pelo convite e pela paciência também. Acabou não dando certo algumas oportunidades anteriores. Mas é o que você disse, realmente é muito corrido. E a gente tem um estado enorme para estar presente. Acabar de vez com essa ideia do político isolado dentro do seu gabinete, né? E distante de todo mundo. E eu fui votado em 851 municípios, né? Se eu rodar bastante até o final do mandato, eu não vou chegar em 1/3. Então, o esforço é grande mesmo e o tempo é corrido. Obrigado. Pô, Caramba, quantos mano. municípios tem em Minas? Agora eu fiquei curioso. 853. Faltaram 2. Um eu lembro que é Cachoeira Dourada. Você não teve... E já fui lá. Mas e o outro agora eu não me recordo de nome. Mas são os 2 únicos que eu não tive nenhum voto. Cara, mas que fantástico. Como é que Massa, você conseguiu ser velho. tão homogêneo? Eu falo assim, distribuir tão bem a sua votação num estado desse tamanho. Eu acredito que foi essa questão da capilaridade, sem dúvida, é rede social. A rede social que leva o nome da gente, onde a gente às vezes não sabe nem que existe, né? Locais que a gente sabe existe. Eu dou exemplo aqui de São Lourenço, que é sul de Minas. É uma cidade conhecida, apesar de não ser uma cidade grande, né? É uma cidade conhecida, já foi ainda, mas já teve um potencial turístico até maior do que hoje. E eu, sem palpelar, não sabia nem exatamente por onde passar para chegar lá. Recebi contato de pessoas à época que queriam votar num perfil como o meu, né? Mais alinhado ao Bolsonaro. E falaram comigo, pô, manda material de campanha. E aí, dinheiro escasso, era contadinho, eu mandei pra lá, tipo, 20 panfletos, 5 adesivos. E a menina que recebeu, ela falou, você tá de sacanagem com a gente, né? Você tá achando que eu não vou fazer a campanha? Você tá achando que não tem um grupo aqui? E aí eu expliquei, não, é porque a gente não tem mesmo e tal. Então deixa comigo. Num sábado antes da campanha, eles juntaram na praça um grupo de umas 30, 40 pessoas, dentre elas hoje, Sargento Marisol, que é apoiadora nossa lá e a gente trabalha junto, a Ângela, que é uma pessoa muito influente na cidade, e eles próprios estavam escrevendo, alguns à mão, alguns impressos, as próprias colinhas com o meu número, e espalhando entre os familiares e vizinhos, abriu a urna. Eu fui quase o mais votado. Eu perdi por 15 votos. Eu fui o segundo mais votado com mais de 1.000 votos. Numa cidade que eu nem sabia como chegar. É claro que hoje já mandei recurso pra lá, presente quase toda semana. Esse mesmo eu tive lá numa agenda com o Cristiano Caporeso, né, vereador de Uberlândia, com a Cristonieto, que é deputada federal do Rio. Então, assim, acaba que tem locais que você teve uma conexão maior, carinho, que você né? busca essa manutenção de atenção e de retribuição a essa confiança. Claro. Mas, no geral, eu busco estar na maior quantidade possível de municípios. Pô, essa próxima eleição, então, você vai fechar o Minas inteiro, 853. Não sei, cara. Não sei. Vem um perfil um pouco diferente para essa eleição agora, né? A gente vai ter oportunidade que eu vou falar um pouquinho de como que eu cheguei até aqui. Sim. Mas, assim, sobre essa questão da eleição atual, eu acredito que muita gente viu qual o perfil que deu certo. Alguns, por oportunismo, vão dar outras opções semelhantes ao meu perfil. Mas outros porque perceberam que a população acordou e que é capaz de chegar, mesmo não tendo um vínculo anterior com a política, e ter chance de vitória.
por conta desse perfil novo que as pessoas estão buscando. E aí não é novo de idade, é novo de posicionamento. Que quando é perguntado se é a favor ou contra o aborto, não tem que ficar em cima do muro dizendo: olha, o direito reprodutivo das mulheres, mas por outro lado, o direito à vida. Não. Se é a favor ou contra, o assassinato de bebê no útero da mãe. Então, assim, a população aprendeu a cobrar dos políticos isso. E não quer mais o político que fala: eu sou a favor da segurança, educação, saneamento básico e por mais empregos. Isso aí já era. A pessoa quer posicionamento Virou hoje. clichê esse negócio, né, mano? E engraçado que Eu ia perguntar o tem seguinte, essa necessidade a gente percebeu em todas as últimas eleições que realmente tem essa necessidade do eleitor brasileiro de procurar um perfil. Nessa cidade tem alguém parecido que segue esse rumo, assim, né? O cara, ele não sabe mais quem que ele vai votar, mas o eleitor tá procurando aquele perfil de candidato agora, né? Sim, pra votar. Sim. Tradicionalmente falando, as campanhas para deputado, as pessoas aprenderam a direcionar o voto para o deputado ou da cidade ou que ajuda diretamente a cidade. Já provou isso. E nesse contexto, o sistema acaba sendo cada vez mais de difícil transposição, porque quem já está no poder se acomoda, assume uma posição de mero distribuidor de recurso e se lixa para o que está votando, se lixa para a opinião do povo. Então as pessoas cansaram do perfil de: vote em mim, eu mandei 50 mil para pintar a escola do seu filho. Boa. Não, vote em mim. Você votou contra ou a favor a redução da maioridade penal. Sabe? As pessoas estão aprendendo a confrontar e a acompanhar quais passos o legislador está fazendo. Estou citando a questão da maioridade penal porque é da legislação federal, né? Brasília está muito distante, mas hoje as redes sociais, a internet, ela aproxima o cidadão para buscar a informação. Cada passo que o deputado federal dá dentro do Congresso Nacional é possível você acompanhar pelo portal da Câmara. Acompanhar, cobrar e tudo mais. Isso, né? isso. Cara, mas aí não é só o deputado em si. Porque eu sei que tem um monte de partido que cobra do representante que tá lá uma postura alinhada com o partido. Então, às vezes, o cara tem uma opinião muito boa, muito forte, e é dominado pela cúpula superior que tá lá dentro. Sim, Como que você faz pra demais. sair disso? Cara, assim, as pressões são constantes. Eu vou dar exemplo aqui. Não sei se vocês vão lembrar, ou menor ou maior medida, a polêmica que ocorreu em final de 2019, início de 2020, sobre a lista da liderança do PSL. O partido estava num momento em que o presidente Bolsonaro estava indignado com algumas posições do partido, que era o PSL, né? À época ainda não tinha fundido com o DEM. O presidente Bolsonaro fez algumas declarações fortes de que sairia do partido, insinuando que sairia do partido. Nós estávamos com uma liderança que estava mais tendente ao partido do que às opiniões do presidente, uma liderança interna dentro da Câmara. Porque assim, só para esclarecer melhor e fazer a contextualização, cada bloco de partido lá dentro da Câmara tem um líder. Ele representa os deputados, inclusive às vezes em votações. Votações simbólicas, por exemplo, é só o líder que vota pelos demais. Votações mais polêmicas, onde alguém pede nominal, aí todo mundo tem que deixar sua digital individualmente. E esse líder, que à época era o delegado Valdir, estava com esse posicionamento, né, mais divergente daquilo que nós, conservadores mais bolsonaristas, né, nós queríamos. Houve uma discussão. A Joyce Hasselmann se apresentou como uma saída para ser a líder da bancada do PSL e nós, mais bolsonaristas, inadmitimos. Entendemos que o melhor nome para confrontá-la numa eleição dentro do próprio bloco do PSL, que eram de 53 ou 54 deputados à época, seria o do Eduardo Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, é claro, achou muito bom porque sabia que poderia contar com um voto fiel, com uma representação verdadeira naquele perfil que ele ajudou a eleger, né, esses deputados. E fomos então para a disputa. Vamos coletar as listas de apoiamento, porque lá não é necessariamente uma eleição que você coloca uma urna. Você pode ser eleito por lista de apoiamento. Se são 50 deputados, se você conseguir 26 assinaturas para ser o líder, você protocola e pronto. No dia seguinte você já é o líder. Você já tem a maioria do seu partido. Metade mais um. Um número acima da metade, porque às vezes é o número ímpar, né? Aí não dá metade mais um. Metade mais meio, né? Vamos falar assim. Então fomos para a disputa. E aí, nessa hora, é que minha ficha começou a cair de onde eu estava. Por quê? Pra mim, cara,
54 pessoas que foram eleitas, levantando a bandeira do Bolsonaro, e que o eleitor, em esmagadora maioria, acreditou naqueles caras que chegaram ali, porque ele se apresentou como um apoiador do presidente, e não o contrário, esse cara, ele tinha uma obrigação moral, e além da obrigação moral, a obrigação com o eleitor, de seguir a orientação do presidente Bolsonaro. A não ser que o presidente Bolsonaro ficasse maluco, mais maluco do que era, e ia direcionar só uma coisa divergente. Mas não foi até aqui. Por mais que seus posicionamentos sejam firmes e as suas falas se afastam em alguns momentos da liturgia do cargo, do ponto de vista de algumas pessoas, ele sempre foi verdadeiro. Ele não mudou de quando se dispôs a ser candidato até agora. Ele mantém a sua essência, né? Então, não era o caso. E aí, para minha surpresa, nós tínhamos muita dificuldade de chegar na metade de assinaturas de apoiamento para a liderança do Eduardo Bolsonaro e não da Joyce Hasselmann, que representava o partido. E eu não conseguia entender aquilo. Mas com essas tratativas eu passei a compreender melhor. Uma das coisas, nós estávamos nos encaminhando para a eleição municipal. São bilhões de reais de fundo eleitoral para os partidos gerirem. E é a direção nacional do partido que decide. Se eu estiver entendendo de mais um assunto, vocês fiquem à vontade de me cortar aqui. Cara, tá muito massa, bom isso aí. E é a direção nacional do partido que dá a palavra final sobre para onde vai os recursos, onde vão os recursos. Sim. É a direção nacional do partido que dá a palavra final se a comissão municipal de Uberlândia vai ficar com o Júnior Amaral, com o João, com a Maria, para a disputa municipal. Em regra, é seguido ali uma majoritariedade, né? É respeitado o deputado que tem mais votos na cidade. Sim. Mas a direção nacional dá a palavra final. E nisso, meu irmão, já tínhamos vários deputados, e eu também estava entre eles, que já tínhamos ali direcionado algumas candidaturas, seja de vereança, seja de prefeito, no interior, de pessoas próximas a você. Uns ligados apenas pela maneira fisiológica, sabendo que vai ajudar alguém que pode ganhar e que depois essa pessoa vai poder ajudá-lo. E outros mesclando, ou outros apenas pela causa. Pô, eu vou ajudar esse cara aqui, eu vou ajudar o Caporeso em Uberlândia, no projeto porque dele. Eu sei que ele é o meu perfil. E esse cara não vai me decepcionar. Ou pelo menos a chance de me decepcionar é mínima. Né? Então, vamos colocar mais gente no perfil, no poder, né, para ocupar esses cargos. Acontece que, quando veio essa lista, a primeira ameaça que os deputados receberam, eu nem cheguei a receber, porque os caras sabiam que eu não ia assinar contra o Bolsonaro. É aquele ditado, a assombração sabe pra quem aparece. Mas eu soube que a maioria recebeu ameaça do tipo, e a sua comissão provisória lá de Curitiba, lá de Londrina, vou pegar o caso lá do Felipe Barros, lá de Londrina, você sabe, tá montadinha lá, você tá lançando seus candidatos, você vai lançar o seu candidato a prefeito e tal. E aí, como é que nós vamos fazer? É a hora que o cara parava e pensava, e agora? Eu vou perder toda essa estrutura que eu montei, mas não para por aí. Aqui... Isso partiu da Joyce, será? Não, isso partiu da liderança nacional, mas com o aval dela, do caso. Não, é evidente. Ela era só a representação dos caras que estavam em cima. Ela ajudou nessa pressão. Como do outro lado, vários ajudaram nessa pressão. Outro exemplo. Você já está montando, como foi o caso da Daiane Pimentel. Eu não lembro qual cidade que ela ia ser candidata na Bahia. É uma deputada que só apareceu para meia dúzia de pessoas na internet porque o Bolsonaro um dia abraçou ela e falou assim, professora de direito, essa é minha candidata. E aí ela foi eleita. Ela foi a única eleita do PSL na Bahia. Tô dando um mero exemplo como ela aqui. Mas ele foi uma onda que fez isso com muita gente. Fez isso com muita gente, inclusive comigo. E eu seria um vagabundo se eu tivesse a cara de pau de chegar aqui no podcast e dizer, não, o Bolsonaro colaborou. Não, o Bolsonaro me elegeu. É claro que eu tive meus atributos pra potencializar ou pra organizar uma campanha, etc. Total. Mas sem o Bolsonaro, cara, esquece. Mas voltando. Então ela tava lá pretendendo ser prefeita, eu não lembro qual que era a cidade dela, vou chutar aqui que fosse Teixeira de Freitas, na Bahia. E aí, é uma cidade grande, e ela é de uma cidade... Feira de Santana, acho que a cidade dela é Feira de Santana. E aí, cidade grande, ela organizando a campanha, esperando ali seus 1 milhão e meio de reais de fundo eleitoral para ser candidata. E de repente vem o presidente do partido e fala que, poxa, você tá brincando que você vai assinar lá, né? Não é o caso dela, porque ela já sabia que já estava revoltada com o governo, porque não estava sendo atendida em alguns espaços dentro do governo, né? Você vai querer assinar a lista do Eduardo Bolsonaro e ficar do lado do presidente?
e, por consequência, perder sua vaga para ser candidata a prefeita, o fundo eleitoral que você iria gerir, as comissões dessa cidade, ou você vai ficar do nosso lado e manter o seu projeto político aí em conformidade com seus planos. Então, meu irmão, foi essa hora que separamos os homens dos moleques. E é muito claro que é uma escolha certa e uma escolha errada, né, mano? É evidente, mas Porra, mas é fácil de você tá rotular. te comprando pra caralho ali, Sim, mano. mas é fácil de rotular. É fácil de rotular, não, de maquiar e dizer que a decisão mais correta era por conta da Joyce, porque, infelizmente, sei lá, o Eduardo Bolsonaro não estava dando a devida atenção, ele não tinha perfil de líder. A pessoa podia dar essa desculpa, como vários deram, sabe? Mas nos bastidores, o que estava pesando era o espaço partidário, eram os acessos, o poder que você tinha dentro do partido. Teve gente que tinha uma indicação de um servidor no legislativo lá na liderança do partido. A partir do momento que assinou a lista do Eduardo, essa pessoa que tinha sido indicada, incompetente, ó, acabou. Cortou a cabeça. Caralho. E então, assim, no meio político, meu irmão, não é à toa que às vezes você tá vendo um vereador lá, sem fazer ilação aqui, nem conheço a realidade do município, tá? Mas mero exemplo. Um vereador lá batendo no executivo municipal e de repente na sessão seguinte, oi, gente, eu vim aqui elogiar a atitude do prefeito, não sei o que, tal. Não é à toa que numa eleição você vê uns degladiando no início ali dos preparativos para iniciar a eleição e de repente quando começa a eleição propriamente dita, tá um vice do outro. É porque o jogo é sujo. O jogo é sujo nas ofertas, nos benefícios, e o jogo é sujo nas ameaças, no cancelamento dos benefícios, nos prejuízos. Eu soube a história de um determinado deputado em Brasília, que ele teria, eu não sei a veracidade disso, mas há quem garanta que isso é verdade, que ele teria comprado um motel em Brasília e instalado uma câmera de vigilância, isso há pelo menos 3 legislaturas atrás. Instalado uma câmera de vigilância na entrada, e quando ele precisou, e aí teria feito um cadastro dos caras, dos deputados que pulavam a cerca ali e tal, teria feito um cadastro com imagem, o negócio não é brincadeira. E quando ele precisou desses caras para uma assinatura, para um negócio, para uma indicação, ele chamava o cara, vem cá. Eu já ouvi falar. É amigo ou não é amigo, né? Eu já ouvi falar, tá? Que tem prova desse tipo, assim, contra juiz lá de Brasília, né? Eu também já ouvi coisas bem firmes, né? Sobre passagens de alguém lá em Cuba, com um garotinho. Mas é isso. Garotinho. Quando você cai pra uma vida pública, e a gente viu um exemplo aí de pessoas que estão na vida pública e fizeram comentários infelizes, foram caçados, escorraçados, né? Sim. Então, mano, se você tá disposto a estar lá, você já põe a cara a tapa quando você vai posicionar uma apreciação. Todo mundo já vai te buscar todo erro seu, já vai avaliar se você faltou na escola e por que você faltava de aula. Depois que você já tá lá representando uma pessoa, tudo bem que sua vida particular não condiz nada, não precisa de estar lá, mas você tá representando, cara. Você não pode fazer merda mais, até porque olha o tamanho do risco que você assume quando você tá nesse meio. Demais. Porque você mesmo falou. Tudo pode acontecer, né? Então você tem que ser realmente uma moral ilibada, você tem que defender seus princípios com muita força, porque se você mostra fraqueza na hora de defender seus princípios, seus valores, cara, você vai ser mastigado lá dentro. Só que tem gente que tá lá só pra cumprir o tempo, sei lá. Você acha que a primeira facada do governo... Eu quero saber, na verdade, sua vida. Então eu vou te fazer essa última pergunta pra depois a gente começar nessa história. Você acha que a primeira facada do governo Bolsonaro foi da Joyce Hasselman? Dentro do governo? Não foi. Eu não sou tão bom de memória pras coisas ofensivas, assim, né? Que a gente deveria guardar uma pequena mágoa pra não correr risco. Ela foi do lado o tempo todo na eleição, na candidatura, né? Tal. Não, mas tiveram outras e até mesmo anteriores a ela. O próprio Frota começou a bater no presidente antes mesmo dela. Antes mesmo dela. Quando o Frota começou a bater, foi logo no início do governo, quando ele não teve... Eu soube por alto, né, que ele não teria sido atendido num nome para dirigir a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema. E aí ele já ficou revoltado e foi para a tribuna para começar a cutucar. Achou que o Bolsonaro ia se submeter a uma cutucada do Frota? Mal, o parceiro que ele gravou o vídeo lá se submete, né? Mas o presidente Bolsonaro não, fingiu que não era com ele.
E aí foi a hora que ele foi pro tudo ou nada. E aí ele fez a maior cagada da vida política dele. Até pra ser vagabundo, o cara não pode ser burro. Porque se ele continuar sendo vagabundo, desonesto nos bastidores, fazendo trambique, etc., mas entendesse que o eleitor que colocou ele lá queria a fidelidade dele ao presidente Bolsonaro, ele jamais tinha feito isso. Cara, o tanto que é importante você escutar os dois lados da história, né, cara? Esse lado da Joyce eu nunca tinha escutado, esse que você falou assim, sabe? E é importante pra você entender, ter uma visão ampla daquilo que tá acontecendo ali, né, mano? É tipo assim, é muito fácil você ver o que ela fez ali, criticando, batendo, que não presta mais, que não sei o que, foi enganada, mas tinha muito interesse do lado dela ali que não foi correspondido pra ela tomar uma atitude dessa, né, cara? Sim, sim. A Joyce tem, no meu ponto de vista, uma essência soberba mesmo, sabe? Ela se alimenta disso pra se sentir bem. Ela se alimenta com excesso de elogio, de pessoas babando o ovo dela mesmo, né? No termo mais simples. E quando ela conseguiu ser a líder do governo no Congresso, ela meio que alcançou, na cabeça dela, um status de governante do país ao lado do presidente. E quando as ações dela não estavam repercutindo com sucesso, as negociações que ela fazia em nome do governo, cara, eram desastrosas. Desastrosas. Os deputados, até os de esquerda, recusavam acreditar que o governo aceitava algumas imposições para efeito de negociação, né? Você apresenta um projeto de lei lá, o governo apresenta uma MP que tem diversos pontos. E a esquerda fala assim, olha, para não obstruir isso, eu quero isso, isso, isso e isso. Claro que tem uma margem de negociação. Às vezes você pode entregar uma coisa ou outra. Ela ia lá e entregava tudo. E aí o governo só se ferrava. Mas isso então não ela era falta muito... de experiência dela, não? Que fosse, mas ela tinha que ter pé no chão pra reconhecer o quê? Olha, gente, eu não sou experiente o suficiente. Não sou a vem pessoa cá certa, você, né, pô? vem cá você que já tá acostumado na linguagem da turma aí, sabe negociar e tal. Eu vou aprender pra uma hora assumir esse posto. Não. E aí ela se apegou ao cargo, soube por alto que ela teria insinuado também a mesma coisa que o Frota, né? Ameaçar, que, ó, se me chutar, eu vou virar inimiga e tal. O presidente não gostou desse tipo de postura, evidente, cortou ela. No dia seguinte que ela foi cortada do cargo, né? Ela ficou até vários meses. Ela já começou seus ataques. Por que ela não atacava antes? Se é por convicção os seus ataques. Não é por convicção. É por alguém que ficou ferido e precisa de destaque. E como que ela vai ter destaque? Se posicionando ao lado do presidente Bolsonaro, sendo que foi demitida por ele de um cargo tão importante que ela ocupava, né? Então ela acabou achando nessa via aí dos ataques e entendeu que entre PT e Bolsonaro ela teria de repente uma luz, né, para ser uma liderança de um novo grupo, como em parte o próprio MBL também faz. Mas não teve nenhum propósito assim, pelo Brasil, nada do que essa senhora fez. Foi tudo muito pela própria vaidade. Ô, Júnior, e me conta aqui, mano. Vamos voltar um pouco atrás aí. E só pra concluir. Sim. Ela nunca me cumprimentou. Mesmo no tempo que era líder do Congresso Nacional. Não só a mim, como vários outros deputados. Que no ponto de vista dela era de menor expressão. Chegava pra uma reunião assim, como uma rainha. Sentava na ponta da mesa. Falava o que tinha que falar. Quando alguém ia falar, ela pegava as coisas dela e ia embora. Isso sempre foi a postura dela. Você pode perguntar a qualquer um do PSL que vai te falar. E aí depois, então, que aí a gente começou a troca de farpa, né? Porque toda vez que ela ia bater no presidente, eu também respondia. A gente fez mesmo piada com ela mesmo. Ela atacava de maneira baixa, a gente respondia de maneira proporcional. E aí que ela não queria nem topar comigo. Foi derreteu, né, cara? Eu não vejo falar dela mais. Acabou. Você acha que ela sai de novo pra candidata? Sai. Eu ainda acho que ela pode ter sucesso na eleição. Você acha, cara? Eu ainda acho que pode ter. Porque a gente volta no assunto do fundo eleitoral. O União Brasil, ela foi pro PSDB agora, né? Mas tenho certeza que ela recebeu uma proposta muito boa. Ela deve receber quase 3 milhões de reais para poder fazer campanha. Então, assim, ela ainda tem uma rede social com muito seguidor, mesmo sendo descrédito muito grande, mas ainda tem muita gente que tá assistindo ela. Quando eu digo muita gente, é o suficiente para ter chance de ser eleita. Não muita gente, como um dia ela foi. Não tem nada a ver. Cara, eu não sei, assim, eu vi alguns vídeos, eu via, na época do PT, eu via bastante o que ela falava, ela batia bastante no governo do PT, da Dilma. Ela cresceu batendo no PT. Ela cresceu batendo no PT, né? E os vídeos dela davam milhares de visualizações. Hoje você vê um vídeo dela, não dá nada de visualização. Você
Vi pelo próprio YouTube, assim, o que você acompanhando. falou aí. Ela cara. tem gente observando ela ainda, mas não acreditando no que ela fala. Tanto é que o que ela fala não é divulgado tem- mais. a gente Morre. não Falar recebe até o mais. papagaio tá falando esses dias, Claro. né? Mas ela continua falando, mas não atinge mais E as tentou pessoas. um prefeito de São Paulo, né? Não foi deu pífio, nada, foi foi vergonhoso, né? É. Acho que... Mas a gente, sei. se a gente for lembrar o número, né, dos votos, é muita coisa. 1 milhão, né? 1 milhão que ela teve? Não, 1 milhão foi. e pouquinho? Na primeira, né? Não, sim, pra deputada, né? sim, do deputada. É o que eu tô dizendo é o seguinte, pra você se desgastar a ponto de perder mais de 10 vezes o número de pessoas, então por isso que eu ainda não sou tão otimista quanto a derrota dela. Vamos ter que esperar pra confirmar. Tá, mas falando de número aí, igual ela teve 1 milhão aí pra deputada, não sei. Você acha que essa galera, igual tipo o MBL, por exemplo, vai ter o mesmo tanto de voto que teve na vez passada? O Kim Kataguiri, por exemplo. Não, o Kim pra mim é uma situação à parte, cara. Eu nem comparo o Kim com ela, porque por mais que o Kim também tenha sido muito filha da puta, eu posso falar aqui? Pode. Se você quiser, Então mano. tá, por mais que ele tenha sido muito filha da puta, ele não passou a atacar porque foi demitido de um cargo. É outra história. E o Kim também não é burro igual ela. A Joyce é burra. Ele não. Ele é um cara que estuda, se prepara e vai lá debater conforme as ideias dele, por mais que muitas vezes seja incoerente. Ele tem um grupo mais liberal, mais libertário, que acredita nas coisas dele, que ainda o segue. Então, pra mim, a questão da capacidade eleitoral que o Kim tem, e aí leia-se MBL através do Kim, pra mim ainda é superior à questão da Joyce. Não tem comparação. Não. E como é que o Júnior entrou nessa? Cara, o Júnior foi criado num bairro simples de Contagem, sempre estudou escola pública, nunca fui o mais inteligente da minha sala, mas fiquei muito de longe também de ser o mais ignorante. Eu sempre fui muito curioso com as coisas. E desde a minha adolescência eu tinha um senso de justiça muito grande, sabe? E quando eu comecei a conhecer um pouquinho da vida e vi que até pessoas próximas a mim, isso lá nos meus 16, 17 anos, se direcionavam ao mundo do crime. E a eles nada acontecia, né? Pela fragilidade da lei, etc. Seja por conta de uma droguinha, ou seja por conta do assalto, ou até mesmo o homicídio. Isso passou a me indignar muito. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu fui para a Asprom, que é uma entidade que recebe menores e distribui algumas empresas, sabe? Indica para algumas empresas. Eu comecei a trabalhar na Asprom, eu tinha acabado de fazer 16 anos. Fiquei dos 16 aos 18 anos. Jovem aprendiz. Jovem mesmo. aprendiz, Então eu recebia menos de um salário mínimo, ralando pra caramba de segunda a sábado, pegava ônibus cedo, ia pro centro de Belo Horizonte, moro em Contagem, pra Belo Horizonte. E enquanto algumas pessoas da minha convivência cometiam um crime na semana e recebia 4, 5 vezes mais do que eu e tava rindo à toa e com moral pra caramba e tal. Não que eu tivesse qualquer tipo de inveja, não era isso, era de indignação mesmo. Falei, porra, a vida é assim pra quem corre atrás? Isso já foi meu primeiro despertar. Me interessei pela polícia, né, totalmente oposto, é evidente, e ingressei aos 20 anos. Quando eu ingressei na polícia, eu já sonhava que ia chegar na rua, quando formasse lá no curso de formação da PM, ia resolver todos os problemas de onde eu fosse trabalhar, né? Vagabundo eu vou cortar no couro e vai ser preso mesmo, e eu vou estar atento e vou fazer a diferença. Superman lá na rua. Chamava, é você que isso. descia lá Você e não pegava tem cara cara. Você não tem cara de PM mal, velho. Pois é. É pior Que não. bom, bom. isso me ajudou muito. Bonzinho. Isso me ajudou muito, cara. Inclusive em processos, né? Administrativo ali. Não, eu fiquei a vida inteira eu trabalhei na rua. Eu nunca trabalhei no administrativo. Isso não. Na reta final eu tive uma cirurgia de coluna e eu fiquei alguns meses na intendência, né? Você Mas tomou algum tiro? Não. Foi questão de postura mesmo inadequada. Ah, tá. E eu fui desenvolvendo a hérnia de disco, precisei de operar a coluna. Mas voltando, eu quando formei, então, eu fui atuar, aí que foi o impacto maior, que a frustração bateu. Porque eu via o mesmo moleque, né? A gente tinha informação que ele assaltava no ponto de ônibus, levava coisa pequena de trabalhador, mas que para as pessoas fazia muita diferença. Às vezes até dava coronhada. A gente corria atrás, não conseguia prender. E quando prendia, o cara dava 2, 3 dias depois, estava na rua. E passava por mim na viatura, eu que o prendi, passava por mim balançando o bracinho, olhando de fora, lá de fora, como se fosse assim, seu otário, seu trouxa, custou a me prender, correu risco, e agora eu tô aqui. O que adiantou o seu esforço, né? Então, isso pra mim foi muito frustrante, desgastante, e foi foram os primeiros questionamentos que eu me fazia. Eu falei, pô, como é que a gente faz pra mudar isso? Vou viver, então, 30 anos trabalhando na polícia, me submetendo a isso?
Ou eu vou ser só mais um? Porque eu posso ser só mais um. Posso vestir a farda, ser mais um funcionário público mesmo. Pega 8 horas, larga 17, ou no nosso horário lá que eu trabalhava à época, pega 23, sai às 7 da manhã, e boa, cumpri meu horário, ó, nem vi o problema. Se a sociedade quer isso, ela precisa continuar votando na esquerda. Porque a esquerda criou uma legislação que faz com que a atividade policial, cada vez mais empenhada que você exerce, você é punido, você corre mais risco, você recebe processo. Então, eu não queria ser esse cara, eu não queria ser esse perfil. Mas, 2 anos depois que eu tinha formado, eu fui trabalhar no interior. Achei que no interior, cidade pequena, lá em Araújos, que é perto de Bom Despacho, né? Trecho aqui entre Araguari e Belo Horizonte. Tá à direita, Araújos. E eu achei que lá ia ser tranquilo, na cidade pequenininha, 8 mil habitantes. Aqui eu não vou ter essas frustrações. Eu vou cumprir o meu papel de segurança pública e pelo menos não vou ter frustração de ficar vendo a impunidade bater na minha cara toda hora. E pelo contrário, irmão, foi muito pior. Porque além da impunidade da atividade que você já presencia, você respira a impunidade na sua vida pessoal. Eu conto muito um caso quando eu vou falar sobre isso. Exemplo. Menor, certa vez, pulando na casa das pessoas lá em Araújo. A gente sabia que era o sujeito, mas custava encontrá-lo em flagrante. Em determinado dia a gente encontrou, era uma sexta-feira, levamos para a delegacia em Bom Despacho, 50 km, levamos da delegacia, era para eu ter largado de serviço, eu não vou lembrar o horário exatamente, vamos supor que fosse meia-noite, cheguei em casa 4 horas da manhã, já tinha passado do horário, puto pra caramba, mas o serviço foi feito. O menor foi preso, entregue na delegacia. Dia seguinte era sábado, minha folga. Aí, o que eu vou fazer? Vou jogar uma pelada com o pessoal da cidade ali no polo esportivo. Tinha várias pessoas que eu passei a fazer amizade na cidade, né? Chego lá pra poder montar o time. Quem que tava no meu time? O menor que eu tinha prendido 6 horas atrás, cara. 6, 7 horas atrás. Mentira. Isso é frequente, irmão. Não. Ih, cara, isso é frequente. Só que comigo aconteceu esse fato mais específico, assim, né? E pior... E aí, velho? Você não quis dar um tiro na hora lá, não, velho? Cara, a gente Mano, quer fazer muita eu coisa. não sei, cara. Eu tô falando assim, meu sangue, assim, cara. É como se você tivesse no seu trabalho, você acabou o seu serviço, você vai lá, você arruma a sua mesa certinho, põe tudo no lugar... Fala, ó, segunda-feira eu volto, tudo arrumadinho. Tá arrumado, meu trampo. Aí você chega lá, tá tudo bagunçado. Você fala, puta, você quer matar alguém. É isso, é enxugar de gelo mesmo. Então, mas aí então tinha essa peculiaridade na cidade menor. Não vai o risco também, tipo assim, porque aí você prendeu um cara um dia antes. Sim. Você chega lá, ele tá lá dentro do lugar que você vai jogar a bola. Você tá lá de bermuda, camiseta. Se o cara tiver com um cara, família. você vai explorar tudo. Com a sua família. Cara, foi várias vezes que com minha ex, por exemplo, lá, que eu cheguei pra tomar uma cerveja no bar e entrou o cara que eu tinha prendido há poucos dias, o cara que a gente sabia que tava traficando. Você tinha que ir embora. Não ia embora nada não, porque se a gente faz isso, é a hora que o cara cresce. É igual o cachorro quando ele tá latindo, né? Você tá latindo, o cachorro pequenininho tá latindo ali. Se você der uns passos pra trás e ele viu que você tá com medo, é aí que ele cresce, né? Então, enquanto postura policial, a gente não pode ir embora não. Tem que ir embora ele. Só que aí pra isso, é a hora que muitas vezes você acaba pisando fora da linha, na lei. Você precisa enfiar a mão na cara do sujeito. E é a hora que você toma um processo, e aí você tem que pagar 20 pau de advogado na justiça, porque você precisou firmar a sua posição de polícia, de representante do Estado, da lei e da ordem, mas pra isso você acabou escorregando ali, e num vagabundo você acabou excedendo. Então, é esse aí que é o problema. O Estado estimula que você produza segurança pública, você não pode perder a posição de polícia, você não pode deixar o crime avançar, como aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo, que lá quase todas as favelas, polícia não entra com uma viatura básica, como aqui em Minas Gerais, e aqui não tem lugar em Minas Gerais que a polícia não entra com só mais uma guarnição de 2 PM, entra em qualquer favela dentro de Minas Gerais, não tem lugar que a PM não entra. Mas por quê? A custa de muito suor, a custa de muita bastãozada, a custa de muito sangue, inclusive. Sim. Porque se acontecer como no Rio, nós estamos fodidos. Então, voltando, foram várias as situações que acontece isso, mas que para você não recuar e para não ser uma pessoa infeliz, você precisa ser Você firme. jogou bola com o cara? Joguei, cara. Joguei, mas pedi pra trocar de time rapidão. E aí deu pra... aí deu pra gente se acertar. Ali, marcação ficou mais junta, né? Cara, joguei. mas é muito... Mas eu joguei exatamente por isso, cara. É porque a gente não pode se recolher. Não é você que não tem sou que eu sair, que tenho que sair. né? Se alguém tem que sair, é ele.
Sabe? Então isso tem que ficar muito claro, porque Tá senão certo, fica cada cara. vez mais tranquilo pra eles, né? Nossa, é revoltante isso aí, né, Não, mano? e é como se fosse um teste, vamos supor. Eles vão mexendo com a linha, eles trazem a linha até aqui. Sim, Você não é o deixa, teste. Isso. amanhã a linha tá até ali na frente. Vai chegar um ponto que eles passaram tudo, você não É o consegue teste. atravessar a linha mais. É. Né? Então, assim, ainda na cronológica aí, eu fiquei Na 3 anos no pequena. interior. Fiquei 3 anos no interior. Uma outra coisa que eu percebi muito no interior era o desconhecimento das pessoas acerca das motivações da impunidade. O que fica na cabeça das pessoas, e a gente percebe isso quando tá no interior, na cidade menor, porque as pessoas conversam mais com o policial nas cidades menores. Sim, muito A gente mais. percebe isso, é que fica na cabeça delas é que esse moleque ele foi pra rua porque eu não fiz meu trabalho direito, sabe? Ou como se eu fiquei com medo de deixá-lo preso. Fica na cabeça de muita gente isso. A incapacidade da gente estar em mais lugares e dar uma resposta eficiente, como acontece com maior frequência nas cidades maiores. Por exemplo, você vai atender uma ocorrência num distrito 6 km da cidade, estrada de chão, às vezes o celular nem tá pegando, e acontece um assalto no centro da cidade. Vai demorar mesmo pra essa viatura chegar. Tá sem sinal, não tô nem sabendo. Ou vice-versa, você tá na cidade, acontece lá na zona rural, que é pior ainda, que o cara não consegue nem gritar pro vizinho dele socorrer ele. Por isso a importância ainda maior da posse de arma de fogo estendida na propriedade, como passou a ser autorizada no governo Bolsonaro. Porque já era muito difícil ter a posse, passou a ser flexibilizado, mas o caseiro ou o produtor rural, ele só podia tê-la dentro da própria residência da propriedade. Aí ele ia capinar o terreiro dele, chega o marginal e... cadê a sua arma? Não, pô, a posse estendida permite que ele fique portando dentro da propriedade. Sim, sim. É só um parênteses aqui do que a gente estava contando. Enfim, aí voltei para Belo Horizonte. Mas sabe o que eu vejo aí dessa questão da população do interior? E que eu acho que a gente tem que falar mais disso aí. Eu vejo muito... às vezes até eu acho que não sei se é preparo da polícia também, mas você prende o cara sai. Aí o policial fala assim, a gente prende, a justiça solta. A gente prende, a justiça solta. Eu acho que a gente tem que parar de falar isso, sabe? Porque na minha cabeça hoje não é a justiça que solta. É o legislativo que solta. Ó, a gente prende, o juiz cumpre a lei. Só que se a lei deixa soltar, é por conta do legislativo. Então a gente tem que começar a cobrar dos deputados, ó. Sim. Vamos pôr lei ali pro juiz Evidente. não soltar. Vamos pôr lei ali pro Evidente. juiz não soltar. Evidente. E a população não cobre isso do deputado. Sim. Eu não vejo a população fazer isso. A gente Sim. tem que fazer isso aí, velho. Mas ao juiz, cara, é dado uma margem de interpretação e de avaliação dos casos muito grande. Ele pode tanto olhar pelo lado mais progressista da coisa, como ele pode ser mais rígido. Dentro do espectro que a lei o permite, é claro. Mas a margem é muito grande. Então, assim, são as duas coisas. Nós temos que criar uma legislação mais rígida, mas, por exemplo, hoje a juíza lá do Rio Grande do Sul soltou, eu não sei se foi nota, se foi uma decisão, que você não pode, nas eleições agora, usar a bandeira do Brasil de qualquer forma. Ela tem que ser submetida como se fosse agora uma bandeira eleitoral. Como assim? Porque saiu hoje a decisão, depois vocês procuram. Porque ela entende que o lado da direita, nessas eleições, já adotou pra si a bandeira do Brasil. Pera aí. Vocês não viram isso, não? Não. Você vai ter que ver, cara, tem que ver. Mentira. Não, pera aí. Mentira. Isso não tem como você... Tem. Cara, é a bandeira do país. Pois mano, mas isso aí. é a margem que foi dada a ela pra interpretar. Ela tá viajando Se eu completamente. for votar com a bandeira do Brasil, eu posso ser preso, então. Não é necessariamente ser preso. Mas, exemplo, a bandeira do PL, né, que vai ser o número 22, ela tem regras a ser seguida. Ela só pode ter determinada dimensão, ela não pode estar fixada em nenhum lugar. Então, a bandeira do Brasil, a partir de agora, na cabeça dessa juíza, pela nota que ela soltou lá, a bandeira do Brasil passa a ser compreendida como uma bandeira eleitoral. Então, ela tem que ser submetida às regras eleitorais. Porque um lado da disputa a adotou como símbolo. Então, eu não vai poder, segundo ela, deixar uma bandeira do Brasil afixada na sua casa, não vai poder ter uma dimensão maior do que as previstas na legislação eleitoral. Você não vai poder, por exemplo, plotar o seu carro todo com a bandeira do Brasil. Posso ser preso. Não ser preso, mas você pode pagar uma multa.
por isso. No Você dia- vai ser intimado a tirar e pode pagar uma multa No por isso. dia da eleição, quando eu passar em frente, o batalhão, o exército aqui de Araguari, eles vão ter que ter recolhido a bandeira do Brasil. Ela de deu exatamente essa ressalva. Os prédios públicos que já têm bandeira hasteada, Porque- eles serão respeitados. Mas qualquer outra cara, pessoa que não. esticar... Mas aqui na não. entrada de Araguari, a gente Não, tem uma não, grande não. empresa aqui. E na frente da empresa tem maços enormes com a bandeira Eu do vi. Brasil, de Minas. Eu vi, fiz um vídeo aí na entrada da Lá cidade, na nessa avenida. empresa, eles vão ter que recolher a bandeira do Brasil. Sim, segundo essa juíza, tem que recolher. Devolve meu Isso não dinheiro. vai colar, cara. Sabe o que eu não, tava... mano. Eu falei isso, inclusive, no vídeo. Eu produzi o vídeo agora aqui na avenida aqui. E enquanto eu gravava o vídeo, foi espontâneo, eu juro. O Bruno tá aqui, meu assessor, ele é prova disso. Enquanto eu gravava o vídeo, nós passamos por 3 ou 4 bandeiras do Brasil. Não, cara. Então, assim, isso pra mim, existe, velho. essa posição dela vai estimular ainda mais. Vai aflorar o sentimento mais patriota das pessoas que estão do nosso lado. E agora todo mundo vai fazer questão de colocar a bandeirinha do Brasil no seu muro, na sua janela. Eu quero é que ela devolva meu dinheiro de contribuinte. Eu tô achando que eu tô pagando seu salário à toa. Você precisa fazer outras coisas aí, velho. Não, mas saiu uma parada também agora aí que parece que um juiz pediu que no dia das eleições seja suspensa. No período. No período das eleições seja suspenso o porte de arma. Não é um juiz, não. Na verdade, é um grupo de parlamentares que estão propondo essa alteração legislativa. Pra gente poder criar essa previsão. E aí, vai tirar a minha segurança? Vai nada, vai. Vai tirar a minha segurança, pô? O que não dá pra sei se duvidar é você do... sabe, tipo assim, ó, num dia antes da eleição e tal, ninguém pode ser preso, não, você tá ligado, né? Eu Não tem uma parada, tem né? algumas exceções. Eleição você já mas você já tem alguns Mas a regra é que realmente não pra pode, fazer é. merda ali durante o pra fazer processo. umas besteiras, né? Mas enfim, voltei pra Belo Horizonte. Quando eu estava em BH, eu já estava assim, naquele auge da indignação, né? E refletindo sobre tudo. Eu me aproximei do curso de Direito. Fui fazer Direito na PUC. Isso era segundo semestre de 2013. Foi inclusive no mesmo período das manifestações, né? Então eu me senti muito atraído por aqueles temas, né? Das manifestações. Você entrava no Facebook, punha sua opinião ali. Isso, já estava interagindo e tal. E aí eu comecei a me interessar mais. Na faculdade, foi onde eu tive o primeiro contato, assim, pelo menos que eu me recordo, né? Com a tal da doutrinação. Como que os professores, principalmente de cursos específicos, né? Como antropologia, o próprio meu professor de Direito Constitucional também, filosofia, como que eles aproveitavam as aulas, né, e a audiência cativa dos alunos para colocar na cabeça dos alunos as aberrações ideológicas. Só na faculdade, mano? No ginásio, assim, você não foi doutrinado, não, cara? Não, eu não tenho recordação. Porque, assim, como eu nunca fui no ginásio, não era tão bom Nossa, aluno, cara, eu não acompanhava tanto, não. Eu fui demais, Não, cara. não lembro, não. Eu tinha um professor petista de história, velho. Eu tinha também, mas eu não Você não se sentia... atentava, né? mas não me era atentava, cara. importante, Assim, né? Isso, cara. Pelo menos isso nós temos sorte do ensino público no Brasil ser uma merda. Mano. Porque pelo menos os alunos não estão aprendendo nada, não aprende também a doutrinação. Então eu vou te falar o tanto que funciona. Por conta desse diretor, cara, eu não entendia as coisas até o dia que eu virei empresário, cara. Entendi. Eu votei na esquerda. A realidade bate a porta. Eu votei na esquerda o tempo todo. Eu sempre votei na esquerda por conta desse professor. Eu achava, sabe, eu ficava indignado de não ter as coisas, né? Não, o governo tem que me dar isso. O patrão malvadão que me explora. Né? Isso, eu ficava indignado com tudo isso, cara. Patrão O dia que eu Você virei tem quantos anos, empresário, cara? eu tenho 42 hoje. Mas, tipo, cara, eu lembro que as duas do Lula, eu votei no Lula, né? Por conta desse professor. Então, assim, falar, cara, não tem doutrina no ginásio, tem pra caralho. Tem. O que eu disse até foi hoje. E tem velho. até hoje não é na escola pública, não. Porque eu tenho um sobrinho que tá extremamente indignado porque o professor faz doutrina fudida Aí, dentro da velho. sala de aula em escola particular. Eu não disse que não tem, eu disse que eu Você não não tenho lembra, recordação né? nenhuma É porque de... você era bagunceiro, tava por aí. Era mesmo. já. Não, na escola era meio bagunçado mesmo. Eu lembro, sim, de falar como Che Guevara como herói, né? Eu lembro dessas coisas, mas assim, não me envolvia, sabe? Eram assuntos que...
É como se estivesse falando pra mim sobre, sei lá, átomo, em outras aulas, sobre geometria. Então, aquilo eu não absorvia, não vestia a camisa daquilo, né? Mas na faculdade, assim, na faculdade não. Na faculdade não, porque, pô, já era homem, já era polícia há pelo menos 4 anos, 5 anos. Já vivia, respirava a realidade das ruas, era outra coisa. Então, na faculdade foi quando eu levava mais a sério o estudo. E aí, aquilo me chamava muita atenção. Eu ingressava para trabalhar no Tático Móvel de 16 da tarde até 2 da manhã. Saía 2 da manhã, 7 horas eu tava na faculdade. Então, até 2 da manhã era realidade. Chegava às 7 horas da manhã, fantasia. E o professor falando aquele monte de bobagem. E eu não ficava tão puto por mim. Eu ficava mais indignado, cara, que eu olhava pro lado, os meninos lá de 18 anos, 19 anos, que eu já tava um pouco mais velho, e eu pensava, caramba, daqui vão sair os juristas do Brasil. E eles estão ouvindo isso aí, que a polícia é força opressora, que a polícia é malvadona, que a polícia é despreparada, que o bandido é vítima da sociedade, que nós, enquanto sociedades, ainda que cumpridores da ordem, cumpridores das regras, nós somos corresponsáveis pelos criminosos e pelo crime. Até somos mesmo por votar mal e permitir que uma ideologia nefasta dessa crescesse e deixasse esses professores ocupar esses espaços, né? Aí entra um ladrão na casa do professor e ele liga pra polícia. Evidente. É evidente. E aí, cara, foi a hora que eu passei a me aproximar mais, buscar um conhecimento melhor pra tentar compreender ou refutar os professores. Foi quando eu conheci o professor Olavo de Carvalho. Paralelo a isso, eu vi a entrevista de um cara um deputado, que quando perguntado sobre o presídio de Pedrinhas, que era aquele presídio lá no Maranhão, né, que os presos estavam se degolando, sim. Aí esse deputado vai lá e responde numa entrevista coletiva assim, é só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio, tu não vai pra lá, porra, acabou, tem que dar vida boa pra aqueles caras. Aí eu penso, caramba, tem um político que pensa igual eu penso. Rapaz, você imita igualzinho o Bolsonaro. Pô, obrigado. Falou bem. Valeu, acho que eu já repeti isso muito. Vou falar fala completa então. Fala de novo. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio, tu não vai pra lá, porra. Acabou. Tem que dar vida boa pra aqueles caras? Desculpa aqui, mas eles fodem nós a vida toda. E nós, trabalhadores, vamos manter esses caras presos em vida boa? E tem que se fuder, acabou, porra. É a minha ideia. E quem não tiver contente, trabalha contra a minha chegada na comissão. E aí, cara, ele tava pleiteando a vaga de presidente da Comissão de Direitos Humanos. Então a imprensa tava alvoroçada, ele não podia assumir, né? E foi bem nesse período. Quando ele deu essa entrevista, me chamou a atenção. Eu já tinha visto alguma outra coisa dele, assim, aleatória, mas isso fez meus olhos brilharem, sabe? Porra, tem um político que pensa o que eu penso, que fala o que eu quero falar, que realmente representa. De onde esse cara é? Aí eu comecei a pesquisar. Aí eu vi que já tinha uma páginazinha no Facebook que fazia meme dele, fazia umas coisinhas e tal. Conheci os grupos de direita que tinham em outros estados e procurei em Minas para participar de algum aqui. E aqui não tinha. Não tinha. O mais próximo que tinha era MBL. E eu olhava e falei, não, essa meia na canela aí, essa bermudinha, isso não é pra mim, não. Para, essa época você não abraçou o MBL. De jeito nenhum. Nunca me desceu. Mas eu reconheço que aquela época... Batia pra caralho na esquerda, mano. Não, sim. Eu reconheço que aquela época eles foram fundamentais para ajudar a estimular as pessoas a irem pras ruas, né? Eles foram a primeira força, assim, de ressonância enquanto grupo, né? Para alcançar as pessoas que estavam indignadas. Então, eles marcavam manifestações, eles davam algum direcionamento que naquela época foi importante. Porém... Mano, os caras impeachmentou a Dilma, velho. Impeachmentou nada. Porra, foram a pé de São Paulo, Brasília, acamparam lá. O que impeachmentou a Dilma foi que ela não atendeu o desejo do Cunha nos bastidores, e aí ele pautou o negócio. Se ela tivesse atendido o Cunha, não tinha tido impeachment, não. Ela tinha arrastado nessa situação. A política é assim, cara. Você pode mover o mundo. Se você não mover a caneta do presidente da Câmara, que tem os seus interesses, você não faz nada. É a mesma coisa o STF, tá fazendo, manda e desmanda, faz tudo, atropela a Constituição, acaba com a nossa liberdade praticamente em diversos aspectos, mas se o Pachecão tá lá com o bracinho cruzado, no seu relacionamento, né, de bastidor também com o STF e não pautar, eles vão continuar fazendo isso, vão continuar dobrando a aposta como estão fazendo. Então, essa questão de MBL derrubou a Dilma, não é merda nenhuma. Pô, os bolsonaristas falam pra caralho do STF, tiveram uma chance da Lava Toga e não
não passou a parada. E foi um dos filhos do Bolsonaro que faltou o votinho dele lá, né? Sim, era uma oportunidade. Eu entendo que era uma oportunidade. Mas eu, sinceramente, eu não sei o que aconteceu de bastidor. Se houve ali um refresco do sentido, não, vamos cada um ficar no seu quadrado aqui e tal, mas eu reconheço que foi uma perda de oportunidade, sim. Há quem diga, há estudiosos que digam que a lava-toga seria uma iniciativa inconstitucional, que o próprio STF teria poder para derrubar essa iniciativa. E teria acontecido alguns alertas de bastidor que evitou esse desgaste. Eu não sei se isso procede, mas eu tenho que concordar que pelo menos a tentativa tinha que ter sido feita. Não só essa, né? Várias outras. E você chegou a conhecer o Olavo pessoalmente? Sim. Tive com ele por 2 vezes na Virgínia. Uma assim que a gente venceu a eleição, o Eduardo Bolsonaro organizou um grupo de parlamentares que ele queria levar para já ter uma introdução com ele, para ele nos alertar de algumas coisas. Então, em janeiro de 2019, eu tive na casa dele e depois retornei em janeiro de 2020 também para um curso semelhante. E foi, assim, das melhores experiências da minha vida, porque o cara é muito sábio. As aulas dele, né, pela internet já são muito boas, as suas obras são muito boas, mas você, quando passa a ter uma pessoa como referência, né, e até, de certa forma, um ídolo, né, nessa questão ideológica, e você tem acesso pessoal a ela, tem oportunidade de ter aula com ela, o Caporese mesmo fala, né, que pessoa igual ao Olavo nascem de 400 em 400 anos. E eu tenho a honra de ter tido essa oportunidade, de encontrar com ele pessoalmente, mais do que isso, né? Ter tido aula, 3 aulas em 2019, 3 aulas em 2020 com ele pessoalmente. E é um cara até diferente das redes, né? De bastidor, fora das câmeras. Amável, ele é um cara excepcional. Fora das câmeras, sim, assim, sim, era muito receptivo, deixava a gente muito à vontade lá. Pô, cara, não, e volta aí, você tava... eu tava contando, dentro da faculdade. Isso, aí na faculdade... com essas ideias eu tive esse despertar, conheci o Bolsonaro, procurei um grupo de direita pra fazer parte. Eu nunca imaginava, cara, que eu fosse liderar qualquer coisa, porque primeiro que eu pelo menos era relativamente tímido. Falava mal pra caramba, não mal no sentido gramático da coisa, mas a minha dicção péssima, não que ela seja perfeita hoje, mas eu falava mais ou menos assim, ó. Não, você fala sabe? Bem, a minha língua é presa. Bruno tá aqui, lembra. E eu não imaginava ficar falando pra muita gente. Até apresentava trabalho legal, era o máximo. E aí, cara, eu queria participar, mas sem aparecer. Mas não achava. Quando foi em outubro de 2015, eu fui a Brasília, numa excursão do meu professor de Direito Constitucional. Ele faz essa excursão todo ano com o pessoal do 4º período. E aí, lá, nessa viagem eu falei, é a oportunidade que tem de eu conhecer esse tal do Bolsonaro. Quero ver se esse cara não é personagem mesmo. Já gostava muito dele, mas até mesmo por ser polícia, sempre ali, aquela desconfiança, né? Vai que esse cara é só mais um, né? Tá só fazendo um tipão. E aí, cara... 2015, 1º de outubro de 2015. Eu dentro do ônibus, na porta do Congresso, a gente acabou de fazer uma atividade lá, mas não teve acesso aos gabinetes, ia pra almoçar. Eu virei pro professor e falei assim, professor, dá licença, eu não vou almoçar com vocês, não. Eu vou ficar aqui no Congresso, porque eu quero encontrar com o deputado aqui, eu quero conhecer ele. E o professor já sabia que eu era Bolsonaro, né? E o professor era do esquerda, né? Paulo Freireano. Aí ele virou pra zombar de mim, né? E ele tinha um jeitão brincalhão mesmo, assim. Não era aquele doutrinador pesado que quer te arrebentar porque você não colocou lá no texto que o Lula é príncipe. Mas zombador ele era, sabe? Pressionava, tentava te confrontar com as ideias, mas ali sempre ali no bom humor. Aí ele virou e quis me expor na frente da galera. Aí virou pra mim falando alto, né? Vai me dizer que você quer ficar aí pra conhecer o seu Bolsonaro. Eu falei, ô professor, é ele mesmo. Aí, gente, ele quer conhecer o Bolsonaro. Aí, mais repente, um 5 ficou com você. Aí levantou uma mão. Professor, eu vou ficar com ele. Professor, eu vou ficar também. Desceram uns 8 do ônibus, que tinha uns 40. E depois eu fiquei sabendo que no outro ônibus, uns 4 ficaram putos comigo porque eu não falei nada. Queriam ter ficado também. Nós éramos 2 ônibus. Caraca, velho. Já nessa época, já... Né? Já tinha. Pelo menos curiosidade, cara. O cara podia nem ser bolsonarista, não, mas já chamava a atenção dele. Pô, tem um político diferente. Pra mim, a ascensão do Bolsonaro foi meio quando começaram os memes, assim, sabe? Isso aí ajudou a viralizar demais. O Pânico, cara. O Pânico, o Carioca... Sim, pra mim, o Carioca foi essencial ali pro Bolsonaro. Ajudou demais, ajudou bem.
Fazia, né? Eu assistia até pra a Luciana caralho. Gimenez ajudou bem. Mas é engraçado você falar, 2015 eu nem acompanhava. Cara. Não, mas já tinha ali uma taxa de conhecimento boa. E Tanto você que em conheceu 2014... ele, conheceu... Sim. Tanto que em 2014, ele foi eleito, salvo engano, com quase 400 mil votos no Rio de Janeiro. 2014. Bateu um recorde de votação lá. Né? Então, no Rio, inclusive, ele já estava bem popular. E aí, a gente teve a oportunidade de ficar. Cara, quando ele chegou no gabinete e viu lá uns 10... para completar. Eram 2 professores, esse de Constitucional, e estava acompanhando a gente. Eu tenho até orgulho de falar o nome dela, porque é excelente pessoa, Cristiane Trani, que é a nossa professora de Direito Empresarial, né? Mais conectada um pouquinho com a realidade, né? Não com as fantasias. Ela virou e falou assim pro professor: Amaro, eu tô meio sem jeito de deixar esses meninos aí sozinhos. Eu vou ficar com eles também. Aí ela aproveitou e desceu e ficou, cara. Eu percebi. Só que, inclusive, depois ela foi demitida da PUC, pelo menos uns 2 anos depois, porque ela acabou deixando transparecer o lado dela mais realista da coisa, né? Teve alguns problemas e foi, sério, foi. Cara, não, tenho certeza, já conversei com ela depois. Excelente profissional, advogada de sucesso. Mas acabou não sendo mais professora da PUC porque se revelou. Acho que, salvo engano, em 2018 mesmo, ou final de 17. A instituição em si tem um viés... Demais, mas muito viés de esquerda total. Os próprios padres, que a PUC é a universidade católica, né? Ou pelo menos era para ser. Os próprios padres que participam da gestão, eles são da teologia da libertação, que é o núcleo comunista que tem dentro da igreja católica. Mas enfim, voltando. Conhecemos ele. O cara, mesmo a gente não sendo eleitor dele do Rio, o cara recebeu a gente muito bem. Pelo menos 20 a 30 minutos de conversa, assim, ele relatando como que era a dificuldade dele lá, como que ele não conseguia avançar dentro do sistema posto como aquele, etc. E eu saí de lá, assim, de alma lavada, porque eu vi que não era um personagem mesmo, como eu já queria acreditar que não era, mas com aquele pé atrás. E neste dia, eu voltei para Minas decidido. Se não tem um grupo de direita em Minas, eu crio o grupo de direita em Minas. Mas a minha ideia era o quê? Eu vou criar, vão chegar outras pessoas e essas pessoas conduzem. Eu só quero ajudar, estimular. Mas, cara, é viciante, cara. Assim, você pega o negócio pra fazer e passa a ser como um filho. Né? Você não se afasta, não desvincula. O Direita Minas nasceu de você, O Direita Minas nasceu no dia 1º de outubro de 2015, esse dia que eu conheci o Bolsonaro. Você eu já liguei pra um amigo, eu que fundei o Direita Minas. Caraca, liguei pra um conhecido meu, falei, cara, eu tô pensando em fazer uma logo mais ou menos assim. Por isso que a logo do Direita Minas é bem chucra. É só o triângulo lá e a setinha. E o triângulo mineiro de direita, né? A direita, e aí ele fez lá, me mandou, eu falei, tá bom. Fiz a página, era a oportunidade que eu tinha de falar as coisas que eu pensava sem expor minha cara, né? Porque eu, como PM, tenho aquela restrição, né? Você não pode falar tudo que você quer e tal, não pode atacar o governador do PT, por exemplo, que era o Pimentel na época. E aí, cara, logo no início, o Nicolas chegou. Eu conheci o Nicolas pessoalmente na viagem para Brasília, e dentre outros que contribuíram muito pro crescimento do Direita Minas. A gente nem, vou ser bem sincero, a gente nem trabalhava diariamente pro movimento crescer. Mas no tempo que a gente tinha disponível, a gente fazia ações, a gente produzia conteúdo, né, no Facebook principalmente, e aí no interior começaram a aparecer as mensagens, né? Vocês têm que vir pra cá ajudar a gente também. Falei, pô, como é que eu vou pra aí? Eu tô pagando faculdade, trabalho, pagando prestação no meu carro, escala minha arrebentando, tem que estudar. Como é que você faz para se organizar para ir? Que seja uma vez no mês, ir lá em Uberlândia, em Montes Claros, em Juiz de Fora. O que a gente fez? Começou a estimular as pessoas a terem as próprias iniciativas. E assim nasceu Direita Minas Uberlândia, Direita Minas Montes Claros, Direita Minas Juiz de Fora. E o que era o projeto Direita Minas? Direita Minas a ideia inicial era organizar os conservadores, para que a gente participasse do debate público. É evidente que a gente, por não ter condições de reuniões frequentes e participação frequente presencial, a rede social era a nossa principal ferramenta. Era onde a gente se reunia, era onde a gente expunha e lutava por aquilo que a gente acreditava, né? E a gente criou o grupo de WhatsApp, explodiu toda hora implorando para entrar, e criou o segundo. Na época tinha uma limitação maior, né, de integrante. Criou o segundo, aí dava uma bagunçada. Daí a pouco os políticos começaram a enxergar, porque final de 2015, início de 2016. 2016, eleição municipal. Começaram os abutres, né? Opa,
tem uma galera reunida aqui pra falar de política, vou entrar também. E aí os caras começaram a entrar, aproximavam da gente aqui. Eu sou candidato a vereador, ajuda a gente. E aí a gente começou a gente assustou, né? Falou, opa, tem político querendo ajuda nossa, então porque o negócio tá vingando, né? E a gente não tinha experiência nenhuma. E aí veio a ideia, vamos fazer o seguinte, e aí tava no meio daquela polêmica do Ustra, que o Bolsonaro no voto do impeachment falou pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Aí nós fizemos um teste com os candidatos que se apresentaram pra gente, eram 5. Aqui, a gente te apoia sim, tal, mas a gente precisa fazer uma reunião e tirar uma foto. E aí, só pra ver que você é alinhado mesmo, a gente quer te convidar a tirar uma foto com a gente vestindo a camisa do Coronel Brilhante Ustra. Ninguém quis. Era a hora que os caras sumiam. Um falou que tiraria, mas não foi tirar também. No dia combinado, não foi tirar e tal. Aí nós percebemos, falamos, pô, são mais oportunistas. Talvez até sejam pessoas bem intencionadas, mas que, no intuito de querer o nosso apoio, não estavam bem intencionados. Porque você tem que buscar o apoio de alguém que você sabe que você vai representar. Tem que ser pessoas que têm os seus valores, que acreditam nas coisas que você acredita. Se nosso grupo era bolsonarista raiz, o cara tava com medo de se expor pra defender um cara que o presidente Bolsonaro defendeu, pra ter a mesma conduta. Então aquilo foi um filtro importante. Acabou que a gente lançou de última hora um candidato nosso, que teve depois 2.000 e poucos votos. Foram muitos votos pra Belo Horizonte, porque a gente não tinha dinheiro, não tinha porra nenhuma, né? E a gente percebeu que se a gente quisesse fixar politicamente falando, a gente precisaria conduzir também as nossas ações para mandato. Quando foi 2017, o grupo já estava maior, o Eduardo Bolsonaro jantando lá em casa, a gente falou com ele, olha, a gente não sabe como vai se posicionar no ano que vem. Como é que você chegou no Eduardo Bolsonaro já? Porque o grupo... Era amigo do Bolsonaro. Quando o grupo O Direito a Minas foi criado, não. Mas assim, as nossas ações estavam repercutindo, né? E a família Bolsonaro até então não tinha esse apoio organizado. Eram eleitores avulsos que chegavam, deixa eu tirar uma foto. Mas apoio organizado igual a gente tinha, praticamente não existia. Eram poucos grupos que faziam isso, né? Então, naturalmente, outros estados foram lançados. Na época a gente criou... Direita São Paulo nasceu junto com a gente, mas antes tinha Direita Fortaleza, tinha Direita Pernambuco, que acho que até acabou depois. Tinha algumas iniciativas, umas 4 ou 5 iniciativas estaduais. E aí a gente acabou indo visitá-los, mostrando, ele já estava seguindo a gente na rede social, via que a gente, levava o negócio a sério, né? E aí, numa ida dele em Belo Horizonte, ele tá jantando na minha casa, a gente organizado lá a coordenação de BH, a gente perguntou pra ele, falou, como é que nós vamos fazer pra eleição do ano que vem? A gente só sabe que vai apoiar seu pai, cara. E aqui em Minas, pra quem nós vamos dar apoio? Você já tem alguém pra indicar? Como é que é? Aí ele comendo assim, falou, vocês são doidos? Quem tem que sair candidato é vocês. Aí eu falei, não, quem tá doido é você, porque dinheiro a gente não tem, experiência muito menos, e não tem um vereador de cidade pequena aí pra abrir a boca pra falar o nosso nome. Então não tem chance nenhuma. Aqui em Minas, o cara, para ser eleito, ele precisa de 60, 70 mil votos. E ter sorte para estar na chapa boa. Aí que ele falou, cara, vocês vão se surpreender com a eleição do ano que vem. Essa onda de rede social e essa onda mais conservadora, ela tá só começando. Em 2018 vai ser o ápice. As pessoas vão estar procurando candidatos do perfil de vocês. Não que sejam apenas bolsonaristas, mas que estejam envolvidos verdadeiramente com a causa e que sejam outsider. Que não tem de preferência não tem um histórico político. Porque é muito fácil, eu tô na política há 3, 4 mandatos, tô vendo que a maré tá mudando e falo, opa, não, agora eu sou Bolsonaro. Isso também não convenceu tanta gente em 2018. Convenceu muita gente, mas não em massa, não em 158 mil pessoas, como foi meu caso. E aí a gente acreditou. Então vamos trabalhar para isso. Chamamos o pessoal do interior, conversamos com os coordenadores e falou, nós estamos com a ideia aqui e tal, o Eduardo deu ok, falou que depender dele para ajudar a gente virtualmente falando, indicar e tal, ele vai ajudar. Vocês topam? Só teve uns 2 que ratearam, mas depois a gente foi entender, porque eles queriam ser candidatos, né? Mas de resto, todo mundo que estava ali pela causa, o pessoal topou. E aí o trem foi crescendo. Eu lembro que o nosso plano era que eu tivesse 50 mil votos e o Bruno, que veio para estadual, tivesse 25, 30. Porque se a chapa tivesse muito boa, seria a quantidade de votos suficiente pra gente ser puxado, né? Pelos cabeças, pelos caras que tinham dinheiro, tinham experiência. E acabou que quando você puxou. A gente abriu a urna, surpresa total, né? Eu 158 e ele 120. Mas durante a campanha, a gente já foi se surpreendendo todos os dias, porque eu lembro de uma cena bem específica de Frutal. A gente tava numa esquina, eu, Bruno, a menina que trabalhava com a gente,
Trabalhava assim, ajudava voluntário, a Lídia, depois ela veio trabalhar comigo no mandato, agora ela tá morando nos Estados Unidos. A gente colocando adesivo do Bolsonaro, porque o nosso adesivo era assim, era Bolsonaro maior e os nossos nomes embaixo, menor. Porque a gente pensava assim... Você queria fazer o presidente. A gente pensava assim, na pior das hipóteses, a gente ajudou o presidente. A gente pegou material e ajudou o presidente. Só que isso colou muito bem, cara, porque as pessoas não estavam se lixando para a campanha de deputado. Mas Bolsonaro já tinha uma legião. Então a gente estava colando adesivos, eu, ela, ele, e o Ricardo, que é o nosso apoiador lá de Frutal. E de repente chega uma campanha de um outro candidato a deputado com umas 20 pessoas balançando bandeira e buzina e tal. E eu nunca tinha ouvido falar do cara também. Aí eu perguntei pra ele, falei, que é esse cara? Ele falou, um candidato da cidade aí e tal. Falei, mas tem voto fora e tal? Eu falei, não, mas aqui na cidade mesmo, na região. E aquilo eu fiquei pensando, falei, gente, eu sou muito sonhador de achar que a nossa campainha aqui, nossa campanha pequena aqui, com 2, 3 pessoas, colocando adesivo aqui, a granel, nós vamos ter chance de ganhar. Aí essas horas me abatia, sabe? Eu pensava, esse esforço não vai valer de nada. Até que... Mas não me abati no sentido executivo da coisa. A gente continuou trabalhando. Claro. Sim. E as nossas reuniões, cara, pra você ter ideia, a gente viajou uns 20 dias na campanha e a gente só pagou hotel uma vez. Porque todo lugar a gente pedia os outros pra hospedar a gente. Pô, mas não tem como. Conseguia. As pessoas... A gente não fazia rota avulsa. A gente ia lá em Patos de Minas, a gente já sabia com que a gente ia encontrar lá. Eu fiz uma organização prévia. No outro dia a gente tá em tal cidade. Isso. Eu fiz uma organização prévia. E eu gosto muito de geografia também, a geografia de Minas, então, pô, minha predileta. Então eu fazia os cálculos. Ó, na sexta-feira dá pra gente estar em Uberlândia, em Araguari, e dá pra encerrar o dia em Patos. Vamos propor pro Magela, que era nosso apoiador ainda, né? Falando por ocasião da campanha. Vamos propor pra ele fazer uma reuniãozinha com as pessoas que ele conhece lá e tal. O Magela juntou lá 30, 40 pessoas num restaurante e foi ouvir a gente, entendeu? Então a nossa campanha foi assim. E aí depois, falou, Magela, não tem onde ficar e tal. Falava antes, claro, né? E eu lembro esse dia, por exemplo, tô falando um caso concreto. Nós fomos dormir na casa do Vinícius, que era um dos coordenadores da Direita Minas. Eu dormi na cama de carrinho do filho dele lá, lembro bem dessa cena. Na cama de carrinho do Hot Wheels, que eu dormi na cama dele. Então assim, foi muito genuíno e as pessoas se sentiram parte da nossa campanha, sabe? E quando você tem esse tipo de apoiador, ele é muito mais valioso do que o apoiador que recebeu 2, 3 contos, meu irmão, pra poder espalhar panfletinho na vizinhança. Ele só quer saber do dele. E muito você quer saber, se você ganhar, você vai ter um carguinho também. O apoiador por convicção, o que gostou das suas ideias, o que acreditou em você, ele vale infinitamente mais. E a minha posição, ela é infinitamente mais responsável nos meus atos lá no Congresso também. Porque o preço que eu pago a eles sobre essa confiança que me entregaram é durante o mandato. É não decepcionar, é não pisar fora da linha, é não assinar a lista da Joyce. Então todos os dias eu até hoje boto a cabeça no travesseiro e penso, pô, tô fazendo o que o pessoal quer? E graças a Deus. A avaliação, em 99% das vezes, tira aí 1% de gente que achou que de repente teria um espaço profissional para trabalhar, etc. Sempre tem. A gente tem tido esse retorno e isso é gratificante demais. Cara, é engraçado o Eduardo Bolsonaro ter essa visão antes, né? Foi. A família deles já tinha isso, assim. Foi muito preciso. Foi uma análise muito foda, né? Foi. Mas você acha que foi o ápice mesmo, 2018? O que ele quis dizer ali, o ápice é naquele contexto, né? Uhum. Eu acho, sim, que tem muita gente que enxergava o Bolsonaro como um milagreiro, que agora, de repente, já está menos envolvido, ou até não vai votar em branco, por exemplo. Mas esse número é uma parcela bem pequena. As pessoas que realmente entendem a dificuldade que é de lutar contra um sistema rígido, perverso, cheio de negociata como esse, onde várias pessoas mandam também, né, como ministros e membros de outros poderes, essas pessoas sabem que o presidente Bolsonaro está fazendo o seu papel. Sabe que não tem como virar para o Congresso e apresentar uma lei e falar assim, aprova aí, tem que resolver. Não, tem que virar para os caras e conversar mesmo. Não é de um dia para o outro, é um degrau de cada vez, mas nós estamos no caminho certo. A maioria das pessoas que acreditaram no Bolsonaro, ainda que não estejam sendo atendidas nas suas expectativas, elas sabem que o Bolsonaro é a única opção para se acreditar nessa eleição. Eu até te perguntei essa parada de ápice, porque a Gabriela Rodarte esteve aqui com a gente, né, de Goiânia. Sim, bacana. Excelente pessoa. Em 2020, teve a eleição lá, né, e ela
Uma cidade que teve 80% de votos no Bolsonaro, quase 80%, conseguiu eleger uma pessoa só para a Câmara. Sim. Que foi ela. Sim, sabe por que é? É porque nós criamos uma expectativa de que existe a direita no Brasil. A direita, ela tá se conhecendo, ela tá surgindo. Existe o Bolsonaro. Então, uma coisa é o Bolsonaro ser candidato. Outra coisa é o Bolsonaro botar a mão no Celso Russomano lá em São Paulo e ele não ir nem pro segundo turno. É diferente. São situações muito diferentes da eleição dele próprio, do próprio nome. O eleitor que transfere mais votos não é o eleitor que é mais fanático. É o eleitor que é menos consciente. Porque ele vai pela mera indicação. Ele não olha o contexto local. Ele não faz outras avaliações. Ele vai pela mera indicação. Então, infelizmente... E o presidente Bolsonaro também, eu até entendo como alguma responsabilidade dele, mas eu sei por que ele fez isso e nisso ele tem razão. Ele não se envolveu de cabeça nas eleições municipais. Ele fez meras indicações, ele não teve presente no palanque das pessoas, porque já estava parecendo muito traíra, cara. Já estava sendo uma surpresa muito grande para ele. E as pessoas já estavam fazendo muitas lambanças nos seus mandatos. Mandatos que ele ajudou a conquistar. Então, e o risco dele botar a mão sobre essas pessoas e essas pessoas no dia seguinte já tá fazendo besteira? E quem foi que avalizou? Foi o Bolsonaro. Sem contar as composições no Congresso. Pô, tá lá o PP todo organizadinho, votando junto com o Bolsonaro na maioria das coisas. Não vou ser tão otimista aqui ou tão fantasioso de dizer que foi tudo. Mas tá lá o PP votando na maioria das coisas e de repente ele vai apoiar um candidato disputando contra o PP lá em Cuiabá. Você tá entendendo? Fica ruim. Fica muito ruim. Então ele precisou mesmo se manter um pouco mais afastado. E o resultado acabou sendo esse. Mas o Bruno Engler mesmo, que foi o candidato a prefeito dele em Belo Horizonte, ficou em segundo, 10% de votos só. Se fosse só o Bruno, não teria 2, 3. Ele chegou com força, ele chegou com a força dele, de indicação dele. Isso aí ajudou, mas não o suficiente para eleger tantos bolsonaristas como a gente gostaria. O brilhante do Bolsonaro não foi sempre a capacidade que ele tem de falar e assumir tudo que ele quer? Você entende? Eu falo assim, ele não tá não, ele não é o cara de cima do muro. Sim, não que é. propõe a mesma saneamento básico, saúde e educação. Sim. Quando ele não faz essa coragem de ir lá e esse aqui é o bom, esse não, ele não ganha nada, também não perde nada e cai na pior situação, que ele perde um pouco da identidade dele de lá e sei lá, né, brigar por alguém. Sim, sim. Que é o que acontece que eu sou um dos caras que acreditam que em determinado ponto os fins justificam os meios. Então, ele fazendo isso, enxergando que seria melhor para a sua governabilidade, aí não por ele, mas porque o relacionamento dos três poderes no âmbito nacional é muito mais importante que a eleição municipal lá de Itumbiara. É o que tinha que ser feito. Porque se de repente ele apoia um prefeito lá que está disputando contra um afilhado de um líder político lá dentro do Congresso também, ele já arruma dificuldade. Verdade. Então, assim, nas entrelinhas ele até fez, mas realmente não tinha condições de fazer como a gente, enquanto eleitores bolsonaristas, né, gostaríamos. O Direita Minas, ele é uma entidade, Direita Minas? Nós optamos por não registrar... organização? Nós optamos por não registrar de maneira oficial Direita Minas, na marca registrada, mas não de criar uma instituição, não tem um CNPJ, porque a nossa legislação ela é mais rígida com o CNPJ quando ele se envolve em campanha. Tanto que o MBL mesmo tomou uma vedação na eleição de 2016, eu acho, não lembro, se foi do próprio 2018, por conta disso. Porque como é uma pessoa jurídica, ela não pode abraçar a campanha de alguém, realizar a campanha de alguém. Não pode ter um candidato dela exposto, né? Então o Direita Minas acabou ficando mais na informalidade para ter essa liberdade, para a gente poder ajudar o pessoal no interior também. Mas o Direita Minas, ele assina tudo que o Bolsonaro faz? Tá junto? Até hoje sim. Do começo ao fim? Até hoje sim. E pode mudar isso daí? Você Cara, acredita que não? Enquanto o ser humano é vivo, tudo pode acontecer, né? Mas eu acredito que não. Mas eu não posso descartar. Até agora, foi fiel ao que a gente acredita, o que a gente espera dele. Mesmo em um momento específico, a gente sentia aquele baque assim, pensa, porra, era isso mesmo que tinha que fazer?
Mas quase sempre não, sempre, né? Quando acontece esse tipo de sentimento, no momento seguinte a gente olha pra trás e entende o contexto e compreende que era a situação a se tomar. Porque a hora que me fala direita Minas, eu entendo que aquilo lá defende ideias, né? Sim. Ideias de direita. Sim. Então, se em algum momento algo não seguir esse caminho, naturalmente vocês têm que ser contra, né? Ó, Sim, sim. Não estamos juntos. Isso aí não é uma ideia de direita. Claro, se o Bolsonaro virasse hoje e falasse assim, pessoal, olha, eu refleti melhor, eu acho que o direito reprodutivo da mulher deve ser melhor respeitado. Então nós vamos elaborar uma legislação aqui para flexibilizar o aborto no Brasil. É evidente que o direito a Minas seria contra. Mas o que eu estou dizendo é que eu não consigo enxergar que o presidente Bolsonaro vá mudar os seus posicionamentos dessa forma. Uma coisa é uma questão, sei lá, meramente econômica. Talvez no ano passado ele entendeu que era melhor não negociar com a Rússia, mas hoje, pelo contexto, ele entendeu. Então são coisas específicas do tempo, da circunstância. Outra coisa são valores fundantes, né, da sociedade, como a defesa da vida, como a pauta pró-armas, contra a criminalidade, uma postura mais firme contra a criminalidade. Essas, para mim, são diretrizes que não são flexíveis. E se um dia acontecesse do Bolsonaro mudar, evidentemente que o direito a Minas não acompanharia. Mas até hoje foi já não tem partidos de direita aqui. Não tem. Específico. Não tem. Se surge um partido de direita posicionado mesmo, com diretrices totalmente de direita, isso faz a direita Minas apoiar esse partido ao invés de uma pessoa, Bolsonaro? O que acontece? A gente não consegue vislumbrar, não consegue enxergar a possibilidade de um partido de direita ser criado. O nosso judiciário está numa postura de proporcionar a redução do número de partidos. Então, o que a gente tem de expectativa a curto e médio prazo é conseguir ocupar os partidos e dar a eles, ou alguns deles, a cara dos conservadores, né? Pô, isso é bom, reduzir o número de partidos. Nossa, eu ia te perguntar se você vê isso como algo bom ou ruim. Vejo sim, né? Vejo sim. O problema maior não é nem... a quantidade eu acho que é um grande problema. Mas maior do que a quantidade é o aspecto proprietário que os partidos têm. De hegemonia de alguns líderes, assim, de não ter uma democracia interna. O cara é dono do partido mesmo. Vários caciques ali, São né? vários caciques eternos. Caciques, né? Eternos. O Levi Fidelis, por exemplo, que morreu... Vou falar besteira. Porque esse cara fez muita raiva na gente aí na construção partidária em 2020. Ele morreu, e aí você pensa, pô, vai suceder alguém lá do diretório, etc. Não, é a filha dele. É propriedade, cara. É propriedade. Então, se a gente tem menos partidos com o mesmo sistema de proprietários, a coisa fica pior. É isso que eu tô dizendo. Entendo. Ter muitos partidos é péssimo. Mas se a gente tivesse só 3 partidos, por exemplo, com 3 donos, e os 3 donos olhassem pro Bolsonaro e falassem assim, quer saber? Não vou dar legenda pra ele, não. Vamos todo mundo apoiar o Lula. Ferrou. Sabe por quê? Porque para ser candidato você tem que ter um partido. E aí, qual que seria a saída de quem pensa o contrário? Vamos supor que a população esteja dividida. Não pode criar um partido mais. Que merda, hein, não mano? se tem esse espaço mais. No papel tem, Nossa, que mas na merda, prática não cara. tem. Então, por isso que mesmo sendo proprietários, é melhor que se tenha mais. Mas pelo menos você tem mais gente para negociar. Negociar assim, ó, deixa o nosso grupo entrar, deixa a gente lançar um candidato conservador, você tá entendendo? Nossa, mas Pelo é menos muito isso. ruim Cara, isso aí, esse lance do partido Pô. agora, você quebrou todo um, assim, vou falar, um conceito que eu tinha, que é foda, mano. No certo é o ideal, né, cara? Mas no errado, como o nosso jogo acabou. de futebol que é diferente dos outros cara. lugares, a gente tem Porque que eu sou o líder de um, analisar você é o líder do inteiro, outro, e você foda, é o outro foda. líder. E a gente, vamos entender, a gente Você cria vai um se conglomerado conhecer de muito partido. bem, a decisão parte praticamente de um só. Isso. Né? Nossa, não pode se ter, não. Vamos Júnior, fazer. Você imagina aqui, ó, nós três Caralho, somos dono de partido. Pode falar dono mesmo, que é o termo correto. Né? Na prática é o termo correto. Aí o Bolsonaro precisa ser candidato. Aí ele chega em mim e falou, deixa eu ser candidato aí. Eu falei, vou ver, o que você me oferece? Eu
falei, não posso te oferecer nada, cara. O que eu te ofereço é estar junto com a gente no governo e tal, assim, poder fazer parte da história, exemplo, né? Então, aí vai ser a mesma coisa, vai ser a mesma coisa. Eu vou defender seus princípios. Aí o Bolsonaro pensa e fala assim, pô, se eu quero ajudar o Brasil mesmo, se eu quero ser candidato, eu sei que, pô, eu não consigo fazer melhor do que os caras estão lá, eu tenho que ceder alguma coisa. Aí ele chega em mim e fala, pô, tá bom, vou deixar na sua mão. Mero exemplo, tá, gente? Deixa isso bem claro. Vou deixar na sua mão aí 2 ministérios e deixe você indicar as direções aí desses estados e tal. Aí ele pensa e fala assim, não, é pouco. Aí ele vai em vocês dois e fala, ó, ele tá me sondando. Eu vou em vocês dois e falo, ele tá me sondando. Deixa que eu vou fechar com ele. Só que eu vou pedir mais. Então vocês dois fecham a porta. Eu vou pedir 8 ministérios, aí eu vou dar 2 pra você, 2 pra você. Igual comprador de diamante. Isso que eu ia falar, igual comprar diamante. Queimou a pedra. Queimou a pedra, é foda, velho. Então, então assim, nesse contexto, mesmo sendo uma merda esse monte de partido, ainda é melhor do que se fossem Com 3. certeza. Ô, Júnior, cara, mas assim, você que é tão ligado aí à segurança pública e tal, e tem essa preocupação dentro do Congresso também, cara, você tem medo do que tá chegando aí por vir aí nas eleições, cara? Não, eu sou muito otimista, cara. Eu falo igual, a gente viu aí, mano, esse final de semana, os caras acabaram de se matar no aniversário ali, velho. Tragédia. Um defendendo o Lula, o outro defendendo o Bolsonaro, chega lá, grita Bolsonaro e mete fogo lá dentro, lá. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma, cara. E vice-versa também, você pega o Lula, Jogou o cara na frente do caminhão, não, você tá certinho. O vereador tava preso, né? O vereador de São Paulo, ficou preso, alguns meses acho que 9 meses, tinha que ter ficado mais, mano. Empurrou o cara no caminhão lá, quase matou um pai de família, porque o cara ousou criticar o Lula. E aí o próprio Lula lá vai lá e fala assim, coitado do vereador aqui, ficou preso aqui só porque tá me defendendo. Nosso companheiro, Maninho, né? Maninho, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, isso é uma vergonha. É uma vergonha se escutar isso, como tantas outras atrocidades que eu vi falar de, né, o cara tem que roubar celular mesmo, solta o sequestrador, manda soltar os caras que sequestrou o cara do Pão de Açúcar, como é que o Abílio Diniz, né? Cara, então assim, mano, isso aí é surreal, cara. Eu vou te falar que chegou num ponto que os caras se sentem num poder de dominação de algum grupo específico, que ele pode falar o que ele quiser, que as pessoas não veem isso mais como um absurdo, sabe? Não existe um absurdo mais. O cara fala assim, solta um bandido. Não, mas é porque ele defende a situação. Cara, manda soltar o traficante. Não, mas é normal. Cara, as pessoas não vê o absurdo que o cara tá falando mais. É um absurdo o cara falar. O que você acha dessa situação, mano? Cara, eu acho que assim, não tem muito o que se fazer por antecipação aí. Porque, por exemplo, Adélio. Por mais que a gente sabia já que a esquerda era violenta, cara, o mais pessimista que fosse, não achava que ia chegar um cara pra matar o presidente Bolsonaro, de fato. E ele foi pra fazer isso. Então, assim, são coisas que são incontroláveis. Você não consegue exercer uma política pra evitar que aquilo aconteça. A não ser a própria punição, mas aí é uma política a longo prazo. Para a eleição, que faltam 40 dias, um pouco mais, não tem muito o que se fazer, a não ser as mensagens de pedido de paz, de tolerância, etc. Mas que devem ser direcionadas para a esquerda, cara. Porque com raríssimas exceções, como foi esse caso lá, que o que aparentemente consta, né? Um eleitor do Bolsonaro chegou a disparar, e a gente tem que deixar bem claro, não tem nada apurado. Tudo indica que a motivação maior não tinha nada a ver com política. Esse era um detalhe a mais que deixou a situação mais polêmica, né? Cara, eles estão... Realmente eu vi essa matéria falando que tem coisas a mais, mas também pelo vídeo você vê o cara chegando lá e gritando Bolsonaro. Não, sim. Porque, e a esposa falando a mesma coisa. A esposa que presenciou tudo. Falou, não, o cara chegou aqui gritando Bolsonaro. E atirou. Mas não tem como a gente né, cravar o que tinha antes. Tinha alguma coisa antes? Tinha alguma coisa antes. Exemplo. 86% dos presidiários disseram votar em Haddad. Manifestaram votar em Haddad. Isso, não sei se foi pesquisa ou se foi as próprias urnas dos presídios do Espírito Santo. 86%. O pessoal de presídio vota? Eu não sabia disso, não. Sim. Vota. Tem uma previsão. Presídio? Eu não sei te explicar exatamente como funciona, mas tem a previsão de se votar mesmo. Não sei se são só os do regime semiaberto. Tem uma previsão.
E aí o restante, parcela pequena, votou no Bolsonaro. Pô, são 86 contra 14, salvo engano. Mas tem 14. Entendeu? Que teve o perfil. Então, assim, não podemos dizer que, pô, do nosso lado tem só santo, não. Vai ter um ou outro que vai fazer besteira. Mas agora, dizer que o Bolsonaro estimula a violência, isso é o maior erro, a maior injustiça. Compara-se até as manifestações dos dois nesses fatos recentes. O Lula agradecendo o cara que tentou matar o seu crítico e o Bolsonaro repudiando, dizendo que dispensa qualquer apoio à base de violência. Então, assim, os líderes que falam muito pela sua base, né? E neste caso não tem o que discutir quem é que realmente estimula a violência. Pô, o Lula, a gente até comentou antes de iniciar a gravação aqui, foi às redes, num pronunciamento, estimular a sua ala mais violenta, o pessoal do MST, que tem ações típicas de terrorismo, para que esses militantes cercassem nós, deputados, que não votamos contra as vontades deles. Beleza. Até aí já era de maneira de se indignar, porque, pô, ninguém tem que ser incomodado, tem que ser ameaçado, constrangido na sua residência. Tanto que um eleitor do Bolsonaro foi fazer isso na porta do Alexandre de Moraes, manifestando, né, nem teve contato físico com ele, e foi preso. 2 foram presos. E mais do que isso, dizendo que se encontrasse as nossas filhas e as nossas mulheres, elas também teriam que ser pressionadas. Pô, ele fala isso, mas como que a militância... Ele chegou nesse ponto de falar das mulheres. Sim, vai lá conversar com a mulher dele, com a filha dele, tem que questionar. Ele fala isso. Então, esse foi o fator maior da minha indignação. Se ele tivesse falado só de ir na Casa dos Deputados, eu ia repudiar, etc., mas eu nem ia responder, talvez. E aí, a mídia solta uma manchete de rodapé praticamente, não dá tanta importância pra isso. Mas aí quando eu gravo o vídeo dizendo, poxa, Lula, você vai estimular mesmo essa ala sua violenta aí lá em casa, encontrar com minha mulher, encontrar com minha filha, e aí eu tô municiando a minha arma, que eu tenho posse e porte, dizendo, pô, então, se você acha que tem que ser isso mesmo, vai lá, vai ser bem-vindo, minha casa é tal, 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 tal. É claro que tem uma mensagem carregada de maneira proporcional, né? Apesar da fala leve, mas o contexto é mesmo firme. Eu fui alvo de manchete em diversos jornais do Brasil, me chamando de ameaçador. Deputado ameaça Lula. Ameaça é um crime tipificado no Código Penal. Eu sou um ameaçador. Mas aí, o marginal que estuprou a mulher lá no hospital agora, ele é suspeito de assediar ou de estuprar a mulher e tal. Ele é suspeito. Eu sou o ameaçador, eu sou o bandido, tá entendendo? E a mesma coisa o Lula. O Lula pode estimular a violência, pode dar ordem, porque um pedido dele para a militância mais fanática é ordem. Dar ordem para os seus ativistas irem nas nossas casas, constranger as nossas mulheres e nossas filhas, e a ele nenhuma nota de repúdio, nenhuma indignação. Aí a mim que dou uma resposta firme, eu sou o ameaçador. Então, assim, o tratamento é muito diferente. É muito claro avaliar quem é que estimula verdadeiramente a violência, quem é que dá o pontapé na violência. O conservador, ele quer andar armado, não é para dar tiro nos outros, no trânsito, como se fala por aí. É para defender sua família, sua honra, se necessário for. É melhor você ter uma arma e nunca precisar do que um dia precisar e não ter. O perfil do conservador é esse, cara. Ele só quer defender aquilo que é mais sagrado para ele. E já a esquerda não, ela quer exatamente nos desarmar porque ela quer ser violenta, ela quer dar facada em adversário político e ela quer que a gente se ajoelhe pedindo, por favor, parem com isso, e eles vão dizer não. Eu sou a favor de todo mundo ter sua arma, eu já falei isso várias vezes aqui. Recentemente a gente teve uma vereadora trans lá de Uberlândia que foi agredida. Brutalmente. E eu falei, ó, se ela tivesse armada, não teria acontecido isso. Caramba, eu sou o primeiro a favor dela reagir. Se defendido, né, cara? Eu lembro do caso, cara. Não foi a vereadora, não, foi... Foi a vereadora Gilvan Masfer. Ela também foi agredida? Foi. Tá, eu lembro do caso de uma travesti na rua lá que perdeu vários dentes, chutaram a mesma. É a mesma? Não sei se é a mesma, não. Acho que tem outra, viu, Robertinho? O caso do vereador, da vereradora foi antes. Foi antes, Entendi. Foi antes. Mas eu sou a favor Sim, total. E é engraçado o que a mídia anda fazendo. Eu tô vendo isso muito, cara. Até em TikTok, Kawaii, você pega um vídeo que gera uma legítima defesa. E aí eles colocam aquilo ali como se fosse sabe,
um crime cometido. Atrapalhou ou o cara cumpriu o trabalho dele. A posse de arma. O cara tava trabalhando, você impediu ele de terminar o dia de Cara, trabalho. eu vi um vídeo hoje, mano, no Kawaii. O cara chega num bar, começa a discutir com o outro, o cara sentado ali de boa, e aí ele vai, o que chegou e tá discutindo, ele vai, saca a arma e vai pra matar o cara, né? Aí o cara toma a arma dele, segura ali, dá uns 3 tapão na cara dele, toma a arma, e aí pega e descarrega a arma inteirinha no cara. Mano, legítima defesa. Pra mim é legítima defesa. Juridicamente não, porque você só poderia dar um tiro. Mano, Mas é isso, depois que você tá lá, você não é preparado, nenhum, eu falo isso, cara. Ela nem fala a quantidade, mas ela estabelece que a legítima defesa ela tem que ser uma reação a uma injusta agressão, e a reação tem que ser proporcional. Então aí entende-se que às vezes 3 tiros seriam necessários, ou 2, mas qualquer coisa que possa ser identificado como excesso, aí já não configura mais a legítima defesa. Eu iria preso, aí você imagina, então. pois eu iria preso, que pra mim é legítima defesa. Meu irmão, mas a maioria dos policiais... O cara chega com a arma me apontando, eu consigo tomar a arma do cara... E lógico, mano, você tá louco. Aí você pega e você não sabe mais nada, você quer acabar com a minha trem. Você pega e descarrega no cara. Ele descarregou a arma no cara e pegou e foi embora. Legítima defesa. Irmão, a maioria dos policiais que são condenados assim, nesses confrontos, é por conta do excesso. Não é por conta de uma covardia, do nada o policial foi lá e atirou. É por conta de, na troca, muitas vezes o bandido cai, o policial continua atirando. Porque ali é o instinto de sobrevivência. Não, e ele nem sabe que o cara foi viajado, talvez. Exato. Pô, não dá pra saber, nem não. instinto. Eu vou te falar uma parada que o sargento me ensinou, que isso é, pra mim... Eu acho que essa parada tem que ser muito modificada, até por conta disso. O sargento falou que dependendo de onde você dá o tiro no bandido, ele ainda fica... 10 segundos dependendo, ali. Não. Se o tiro for no coração, ainda ele vive 10 segundos. Se for em outro lugar, pode viver 1 minuto, sei lá. No coração é 10 segundos vivo pra você ainda. pagar o cara tem que ser no hipotálamo mesmo, Exato. né? Pra você pagar o cara. No coração é 10 segundos. Tem uma região triangular assim na frente do rosto ele falou. também, que tanto que os snipers faz tem isso como triângulo, referência, né? são triângulos na frente do rosto, que onde a bala entrar aqui, um tiro de perfuração maior, evidente, né? Porque às vezes pode entrar com perfuração pequena, alojar na boca, como um sargento, como um policial militar que em 2006, presta bem atenção nesse caso, 2006 em Contagem, guarnição foi atrás do marginal, 17 anos, lá de Contagem. Menor. Ele já tinha homicídio, já tinha assalto, tráfico. E ele reagiu à prisão. Ele deu um tiro e o tiro alojou, entrou na boca do PM e alojou aqui, ó, no maxilar. Certo? Na reação, os PMs fizeram o quê? Mataram o menor. 10. E, pô, como que alguém vai questionar a legítima defesa se o integrante da guarnição tomou um tiro na boca e ela tá alojada aqui até hoje? Eles foram julgados há cerca de 30 dias. 2 já tinham aposentado, outros 2 estavam trabalhando normal. Isso já tem 15 anos, meu irmão. Foram julgados recentemente no Tribunal do Júri. Parece, a promotoria apresentou um vídeo na hora do julgamento que mostra, eu entendi que é isso, que eu não vi o vídeo, que mostraria eles tratando o defunto com desprezo. Jogou lá no xadrez da viatura e tal. Isso aí teria comovido os jurados. 4-3, os PMs foram condenados. Eu fui lá visitar o sargento Wellington preso dentro da cela. Depois de 15 anos prestando serviço de qualidade, o cara bom de serviço, faz a diferença na segurança pública, dá essa tristeza pra família dele. Ele com 2 criancinhas pequenas em casa, uma de 4 anos e uma de 1. Nossa, cara. Não foi entendido como legítima defesa por conta de um vídeo comovente que o promotor apresentou, não sei o quê, porque jogou o cara lá. Então, assim, é aí que eu falo da fragilidade da legislação. Aí, voltando à questão da reação proporcional, e o Bolsonaro tenta a todo custo mudar isso. Tem até um projeto do governo, que o Daniel Silveira é relator, que daria um amparo jurídico maior aos policiais, que ele traz um caráter de quando o policial reage, com esse aspecto mais de instinto, né? De surpresa e tal, a gente conseguir criar uma brecha para que não se condene alguém porque realizou um disparo a mais, 2 disparos a mais no momento da sua defesa, no caso das forças de segurança. Mas o adequado seria para qualquer pessoa. Cara,
esse cara que a gente conversou, eu acho que ele matou mais de 10 pessoas lá. O cara matou muito. Ele mata bandido. Parece bandido e mata. E não é ele que vai... Assim, ele até vai atrás dos bandidos. Mas o bandido, ele já matou uns 10. Mas os caras já trocou fogo, tiro com ele umas 3 vezes. Inclusive, ele já foi baleado outras vezes. Ele responde ao fogo. E aí, como é que faz? O cara dá... Deu 10 tiros nele. É engraçado, ele deu tem 5 tiros nele. Ele tava deu andando, 10 no cara. Ele tava andando de bicicleta na trilha, no meio do mato, parou um carro com bandido. Ele tem imã. Só lá que... em Nova Serrana também tinha não sei se já aposentou, o Sargento Alain. O cara também já tem um histórico de uns 20 confrontos. Um deles ele ficou internado vários dias, tomou tiro na cara, tomou tiro no peito. Tem uns caras que são diferenciados. Só que a merda, mano, que eu ia falar, tipo assim, eu fico com dó do cara, porque toda vez que ele entra num confronto, depois ele passa por outro confronto internamente, que é querendo mudar o cara, sabe? Tipo, você dá muito problema aqui, eu vou te colocar em outra cidade. Tem demais. Mano, tinha que fazer alguma coisa pra ajudar esses caras, velho. Eles estão trabalhando ali, dando sangue, velho. Irmão, e os advogados? A cada processinho desse aí, advogado é pelo menos 30 pau, um advogado bom, pra você poder ficar um pouco seguro. E aí você tem que bancar com o seu recurso. Paga. PM financia em 5 anos, às vezes, um advogado para poder representar ele num processo desse. O Estado vira as costas. Porque você não vai pegar um processo desse e colocar na mão de um defensor público. E que trata, em regra, né? Você, jeito. Como policial militar, o que você já levou lá na Câmara lá a favor dos policiais? Já levou alguma coisa lá? Inúmeras coisas. É mesmo? Tem proposta pra caramba. O problema maior não é nem a quantidade de propostas. Porque a maioria das coisas, inclusive, que eu apresentei, até já tinha anteriormente alguma outra iniciativa. Você resgatou ali e tal? Também. A maior dificuldade é a resistência do sistema. Se você pegar nas minhas participações no Congresso, há cerca de 2 semanas, nesse projeto que eu estava citando aqui, o Daniel Silveira é relator de um projeto que vai dar melhor respaldo jurídico para a atuação de confrontos policiais. Uma deputada do PCdoB entrou na sessão, ela é integrante da comissão, e começou a obstruir. Os caras atrapalham qualquer iniciativa que possa reduzir a impunidade. E aí eu falei no microfone que eles estão defendendo os seus eleitores, né? Porque é evidente. E aí os deputados de centro, esses são os de esquerda, que vão lá e dão a cara a favor do marginal mesmo pra condenar a polícia. E os de centro... dão mesmo, essa galera tá lá... Irmão, o PT votou contra ano passado um cadastro nacional de homicida de policiais. Qual que é o problema da gente ter um cadastro nacional para identificar em todos os estados quais são os homicidas do Brasil inteiro? Homicídios policiais. Fala sério. Eles derrubaram o projeto. Então tudo que é para favorecer em alguma coisa a polícia, o PT tá contra. Mas esse cadastro não existe? Você pega um bandido, você sabe quantos policiais... A integração dele é muito ruim, precisa mudar a legislação. Vocês iam fazer uma coisa completa a nível nacional. Isso, de acesso fácil para todos os policiais. Nossa, o tanto que ia ajudar isso aí, velho. Ajuda demais, porque assim, o cara quando confronta um policial, mata... Ou ainda que seja um homicídio tentado aqui em Araguari, ele não vai ficar na região, meu irmão. Ele vai pra Goiás, vai pra Bahia, vai pro Goiás, vai pro Tocantins. Então, assim, lá ele vai chegar e muitas vezes ele recomeça a vida e até se depara todos os dias com os policiais ali que não fazem ideia quem que ele é. Mas ele vai continuar seguindo a vida dele. Ele começa outra pra fazer de novo. Pra uma hora. Vai chegar um momento que ele vai fazer aquilo lá de novo. Ele tem disposição, vai chegar uma hora que vai fazer de novo. Então a gente precisava ter isso. Eu tô dando um mero exemplo de uma das coisas que recentemente que eu participei, que eu era um dos entusiastas dessa iniciativa, e o PT derrubou. E aí você fala, mas não é só o PT que tá lá. Mas aí o pessoal do centro se submete muito ao barulho. A esquerda vai lá e faz barulho. O Bolsonaro tá querendo dar licença pra polícia matar. Aí o cara do centro fala assim, estranho e tal. Vamos fazer o seguinte, não vão votar não. Ele não vai lá e bota o dedo dele pra votar contra não. Eles conseguem articular pra tirar de pauta, pra tirar do projeto. Por exemplo, vai ter a Semana da Segurança Pública, na hora que a gente voltar do recesso. O presidente Arthur Lira já mandou um recado. Falou, gente, vocês da comissão vão escolher os projetos, nós vamos votar. Vai ter um limite, não sei se são 8, 10. Mas já deixo claro, se vier projeto polêmico demais, nós não vamos votar não. Tem que ser um projeto que tenha um mínimo de consenso. Tá entendendo? Então, quando fala de uma mudança maior, por exemplo, fim da saída temporária. Não. Esses 8 saidões que tem aí durante o ano. Que a maioria dos caras utilizam pra voltar a cometer crime. O cara às vezes faz dívida lá dentro da cadeia, irmão. Na hora que ele sai, são os 2, 3 dias ali que ele tem pra poder fazer o corre dele. Levantar o dinheiro. É por isso que o índice de reincidência é tão grande. Por isso que o índice de retorno dos saidões também é baixo. Muita gente não volta.
Você acha que é cobrado desse cara lá dentro da cadeia? Tipo assim, ó. Não, demais. Sai e volta com demais, dinheiro. Não volta demais. sem dinheiro aqui, não, porque você vai morrer. Não, acontece demais. Em Minas é uma quantidade menor. Os presídios de São Paulo e do Rio tem uma organização criminosa mais articulada nisso, mas tem também. E ele precisa até para poder bancar os próprios luxos, né, dentro da cadeia. As coisas, os privilégios que ele quer ter lá dentro. Que ele quer ter acesso a um lugar lá que tem uma televisão, que ele tem um outro preso lá que na cela dele tem, quer ter acesso a maconha. Não é qualquer familiar de preso que se submete a arriscar levar maconha para ele lá dentro. Então, se um cigarro de maconha aqui fora sei lá, R$20, lá dentro ele custa 80, 100, vale muito mais. E a hora que o cara, no desespero dele lá, ele quer fumar, ele faz dívida também. E aí vai pagar quando? Na hora que ele pode sair. Ou tem um familiar aqui fora que ele precisa de... Né? Como é que todo jeito todo jeito estimula o crime. Mas o saidão, a gente tem que acabar. E aí entra naquele negócio da polêmica. Só que nós conseguimos convencer o presidente da casa. Explicamos que nós precisamos dar uma resposta mais dura, que as coisas que nós aprovamos até agora, apesar de ajudar, estão longe de ser o que a população deseja. Né? E aí o saidão a gente deve votar, logo a gente voltar do recesso parlamentar. Vai ser uma grande conquista para a segurança pública. Cara. Vai acabar então. Tudo indica que nós vamos conseguir aprovar. Vocês não conseguem, igual por exemplo, você que está na frente do direita, Minas e tudo mais, tem um monte de gente de grupo, de alguma forma mostrar isso, porque é verdade, cara, a população quer a justiça mesmo, ela quer que a lei fique mais dura, seja mais funcional, mais enérgica. A população quer. Eu tenho certeza que qualquer um quer isso. Né? O apoio tem, né? O apoio tem. De mostrar pra população que os caras estão jogando isso pro tapete. Você não... Tem, cara, tem. Mas o que acontece? É por isso que nem é votado. Quando você não deixa ir pra pauta, você não tem muito o que bater. Quando vai pra pauta e o cara vota contra, é mais fácil, porque ele deixou a digital dele lá. Falou, ó, esse canalha aqui... Ele quer que a impunidade continue da mesma forma que está. Então, mobilizar as pessoas para que cobrem que determinado projeto vá para a pauta é muito difícil. As pessoas não se sentem estimuladas a juntar nessa força-tarefa. Exemplo, redução da maioridade penal. Você sabia que já foi aprovada na Câmara? Redução da maioridade penal foi aprovada na Câmara. Para 16 anos? Para 16 anos. Foi aprovada na Câmara em 2015. A esquerda mobilizou, fez um inferno e tal... Os deputados que estavam organizando para aprovação cederam e deixaram apenas os crimes mais graves. Homicídio, latrocínio, salvo engano, nem tráfico de drogas eu acho que entrou. Deixaram alguns crimes específicos. Foi aprovado. Foi por acordo, né? A esquerda votou contra, mas não ficou fazendo obstrução, não ficou fazendo aquele inferno. Passou. Foi para o Senado. Tá lá debaixo do bumbum do Pacheco, até hoje. Teve debaixo do bumbum do Renan Calheiros, teve debaixo do bumbum do Alcolumbre. Não votam! Não votam, porque os senadores não querem votar. Você acha que o Pacheco foi uma decepção pra direita? Que eles apoiaram ali, né, cara? O Pacheco foi uma decepção pros mineiros. Porque ninguém nunca se iludiu que ele era de direita, né? Ele sempre foi o perfil mais João Dória, assim, mais progressista mesmo. Porém, ele foi a opção anti-PT, né? Então, para quem tem minimamente consciência de que o PT é uma facção criminosa, não precisa nem de ser conhecedor ideológico, ele já foi uma esperança. E decepcionou todo mundo, porque chega lá, só parceria com o STF, acobertando os crimes do STF, de ministros do STF, ministros específicos. Quando se fala em CPI da Petrobras, que o presidente Bolsonaro cogitou, e nós começamos a nos mobilizar para entender o porquê dessa resistência deles em trabalhar em prol do povo, né? Uma empresa que tem caráter público e também privado, ele se faz de sonso, fala que não é o momento, não é por aí. Mas na hora que fala de uma CPI do MEC, ele fala, não, se tiver assinatura nós vamos criar. Então ele é muito parcial, sabe, para a oposição. Recebeu o Lula ontem lá, com honras de chefe de Estado, com toda a pompa, e publicou fotinha apertando a mão do Lula. E o senador que é apoiado por ele, né, que é do grupo dele, que é o Alexandre da Silveira, é o senador do Lula em Minas Gerais. Então ele é, sim, uma decepção para os mineiros, principalmente pelo contexto que ele se apresentou e recebeu a confiança dos mineiros em 2018. Caralho.
Vou judiar mais de você não, mano. Esse papo aqui dá Cara, mas- dá pra não. rolar horas e horas. E eu vou te Obrigado. falar, eu gosto quando o cara vem aqui, não esconde, é verdadeiro e Você fala fica o que pensando o que vai pensa. falar. Não, é isso aí, é surreal, dá pra Não, falar se você mesmo. quer... Obrigado, irmão. Se você que tá Obrigadão. assistindo aí quiser me arrebentar com o sistema lá pro pessoal me perseguir mais, pode voltar e assistir tudo. Vai ter algumas coisas aí que o pessoal vai ficar bem puto comigo. Mas, cara, eu que agradeço o espaço. Eu costumo dizer que, apesar das frustrações de não conseguir fazer tudo que eu gostaria no mandato, uma das ferramentas mais valiosas que eu tenho é poder utilizar desse espaço para ter voz e conscientizar as pessoas e falar um pouco sobre como funcionam esses bastidores, porque a gente consegue levar conhecimento. E levando conhecimento, e aí não tô falando de nada intelectual, é de falar de detalhes dessas tratativas que a população em geral desconhece, porque a Os mídia não bastidores, leva. né, pô? Isso. E isso gera um movimento de conscientização maior para que as pessoas fiquem mais espertas, né? A eleição tá chegando aí, então vamos ficar muito atentos. E para aproveitar o espaço seu, se puder pedir o pessoal para Total. me acompanhar nas redes. Deus, aí, pede @ aí, Cabo Júnior Amaral. Júnior sem R. Instagram, Facebook, Twitter, aquela coisa toda aí. É uma ferramenta importante para a gente prestar conta diária no que a gente tem feito, mas também coletar demandas, porque isso é uma coisa que eu prezo no meu mandato, é a conexão com as pessoas que me colocaram nessa cadeira. E o que você espera aí pra 2022? Cara, Finalzinho. eu tô otimista. Acho que nós vamos aumentar a bancada de pessoas decentes. E eu não consigo compreender, num raciocínio minimamente razoável, que o maior criminoso do Brasil vai receber a confiança da maior parte da população e voltar a ser o dono disso aqui. Né? Nosso povo é honrado, é trabalhador em maioria, ele sabe o que fazer. Eu não acho que na hora que for lá para poder digitar, ele vai saber se ele vai, o que ele vai decidir pro futuro dos filhos dele. Pô, então eu vou te mandar mais uma que eu mandei pra Gabriela. Chegar final de outubro aí, o ano que vem, 2023, você chegar lá na Câmara lá e o presidente for o Lula, como é que vai ser seu mandato? Cara, eu não sei nem se o presidente for Lula, nós teremos mandato. Eu tenho um otimismo muito grande na nossa vitória. Nossa, eu me refiro ao presidente Bolsonaro. Mas se eu estiver muito errado e o Lula ganhar, não esperem que nós veremos um sistema de tripartição de poderes da maneira que a gente está vendo aí. Como ele disse há pouco tempo, né? Se eu ganhar, estarei mais maduro. E ele falou claramente de uma maneira de duplo sentido. Eu acredito que ele vai fazer aquilo que ele não arriscou fazer, que é exercer o seu poder com mais autoritarismo. E não me surpreende se ele fechar algum poder, como ele próprio já diz, isso aí não está com receio nenhum de falar, de maneira mais canalha. Vai regular a mídia. Então, para a ditadura, não custa a gente chegar no momento desse. Você acha que tem poder pra isso? Se ele chegar lá, ele tem. Porque ele já tem muitos cabeções no judiciário e ele já vai ter muitos políticos nas mãos também e vai chamar essa turma para governar junto, olhando os próprios interesses. E não dá pra duvidar, cara. Não dá pra duvidar da perversidade dessa turma, não. Ele financiou muitas ditaduras pelo mundo. E se ele soubesse que eles seriam tirados do poder da maneira que foi, ele teria sido mais mão de ferro. Eles teriam agido de uma maneira mais antidemocrática do que já agem para impedir isso. E agora, se eles voltarem por essa via, independente de questão de urna ou não, mas se eles voltarem, não tem como a gente ter grandes esperanças para um país democrático e próspero como a gente tá vivendo hoje, não. É no mínimo... no mínimo espantoso, o tanto que a esquerda vem crescendo. A vizinhança aqui já é total, né? Na América Latina, Sim, né? Os vizinhos já... Sim. Você viu lá os torcedores do Corinthians lá no jogo do Boca Juniors rasgando, tá zombado os corintianos, né? Rasgando as notas de peso. Porque o dinheiro lá também não tá valendo mais nada. E é uma escalada gradual, não é do dia pra noite, gradual. A coisa lá já tá muito difícil. Espera nos próximos meses, vocês vão entender o que a gente tá falando. E se der certo, você acha que vem... A gente passou por 4 anos aí, foram 4 anos difíceis, com pandemia, com tudo mais. Você acha que Bolsonaro ganhou 23, vai ser um mandato diferente desse aqui? Celeiro do mundo. O Brasil tem tudo para ser a maior referência, inclusive de alimentação do mundo.
Nós temos um potencial muito grande, como o presidente diz lá no seu, né, na sua propaganda lá partidária. Sem pandemia e sem corrupção, ninguém segura essa nação. É engraçado esse negócio de celeiro, porque eu vi que no futuro realmente isso vai pegar mesmo, essa parada de alimento. Já assim, é. né? O Brasil pode virar tipo assim, o que os Estados Unidos foi alguns anos atrás pro mundo por conta da Sim, temos nossa, tudo pra isso. Tudo pra isso, né? Eu só tenho uma objeção. Do celeiro é muito claro pra mim. É a corrupção, né? É a corrupção que é foda. Mas nós temos passos importantes a serem dados, né? E qualquer um Mas que tiver tá melhorando, boa intenção, tá ele melhorando. sabe o que ele tem que fazer em outubro. Tá melhorando. Tá aí. Essa parte das pessoas entenderem política, começou a discutir política, né? Tá tendo até exagero, eu acho, da minha parte, que eles acham que discutir política é brigar um com o outro, não tem nada a ver. Discutir política é entender um pouco disso, entender a proposta de cada um, né? Mas as pessoas já estão fazendo isso. E vai melhorar, tá melhorando. Eu tenho visto rostos, só gente nova, rosto novo lá, outra cabeça. @Cabo Júnior Amaral. Segue o homem lá, gente. Valeu. Abraço. Obrigado. Valeu, fui.